Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber a lenda, o homem, o maestro Hamilson Godoy. Tudo bem com a vossa pessoa? Jean, diga aí. Prazer inenarrável de receber. Opa. Como foi a viagem até Cotia? Meio confusa, né? Porque tem trânsito, tem outros carros também no meio do ambiente. Não é só o seu, tem ônibus. E para quem não teve o prazer de lhe conhecer ainda, nesse momento, quais são as suas atividades musicais profissionais? Olha que coisa incrível, né? Neste momento, ou alguns anos desse momento, tal, que nós estamos hoje aqui, eu tenho a minha orquestra sinfônica Pop Arte Viva, né? Com ela tenho me dedicado quase exclusivamente a esse trabalho, né? De vez em quando me dá uma recaída, eu saio tocando piano por aí também. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, mas está meio difícil ultimamente. Você voltar a estudar, enfim, uma coisa que você não pode se afastar totalmente. Eu, às vezes, cometo este pecado em razão, enfim, das inúmeras atividades, porque, além do musical, você tem que falar com um, falar com o outro e tal. Vamos lá, levanta aí, que nós estamos fazendo uma participação num podcast e tal. E, às vezes, te falta tempo até para você se dedicar como gostaria, né? Ou como se deveria, né? Mas eu estou sobrevivendo e, teoricamente, bem, assim, fazendo o que eu gosto. Regendo a orquestra Também. Pop Arte Viva. Como veio a ideia? O que é? Para quem não conhece, o que é a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva? Então, para te contar isso, eu não sei o que viria, o que veio, na verdade, primeiro. Né? Se foi a vontade de fazer ou se o ambiente me proporcionou essa necessidade. Né? Porque toda a minha vida profissional foi assim. Né? Eu não tive tempo de pensar o que eu seria. Quando eu vi, eu já era. Já estava, né? Então, vamos tocar. Já estava tocando. Enfim, a formação musical me foi muito perfeita nesse problema. Então, pelo estudo erudito de música que eu sempre fiz desde criança, concertos e concursos que eu participava, isso me deu um embasamento técnico e musical muito, muito profundo. E quando eu comecei a trabalhar com música popular, né, foi uma questão só de adaptação. Né? Então, até as dificuldades já tinham sido vencidas pelo trabalho de música erudita, a qual eu aconselho a todo mundo fazer. Que todas as pessoas estudem música erudita, que eu acho que essa é a base primeira que a gente precisa ter. Depois é uma questão de adaptação. E nessa adaptação eu fui me adaptando aos acontecimentos. Um dia eu estava tocar num grupo. Eu toquei num grupo, sentei e toquei no grupo. Participei. Vamos tocar na televisão. Opa, estava na televisão. Vamos acompanhar um artista de nome. Vamos tocar com Elis Regina. É mesmo? Vamos tocar. E eu estava tocando com Elis Regina com 17 anos de idade, no maior programa de música brasileiro, chamado Fino da Bossa, na TV Record, com os grandes astros e tal. Né? Então, os acontecimentos me levaram assim. E aí minha vida foi toda essa. Eu vou chegar ainda, eu só falei. Claro, a gente depois vai voltando e explicando mais esses. Isso. Eu só falei na década de 60. Então, transferindo isso para a Sinfônica Pop Arte Viva, também foi em decorrência dos trabalhos. Falei, eu preciso ter uma orquestra, eu preciso criar oportunidades de trabalho para outros músicos, além das orquestras já formais, mantidas pelo poder público. Nós temos que criar uma força independente dessa realização. Então, os músicos precisam ter outra fonte de renda além daquela mal paga, oficial, enfim. Então, tem uma série de coisas assim que me levou. Aí, daqui a pouco eu estava à frente de uma orquestra. Na Pop Arte Viva, não, eu vim antes, quando eu comecei a fazer arranjos. Daqui a pouco eu me vi obrigado a reger. Você aprendeu a regência? Não. Como é que você aprendeu? Eu acho que vendo os maestros que regiam comigo. Eu estava tocando um concerto, vamos tocar Beethoven. Então, estava lá alguns maestros tocando, o Júlio Medalha, era enfim, outros grandes maestros que passaram pela minha vida. Aí você fica observando, você vai observando. Daqui a pouco você sai, você muda de status, né? E o senhor, a priori, é pianista. Essa é a formação do senhor. Você? Sou pianista, essa foi a minha formação, né? Quando você começou a estudar piano, já era com a intenção de tocar em orquestra, de fazer música clássica? Nada. Eu com 4 anos de idade, não tinha intenção nenhuma. Né? Um dia meus irmãos estavam fazendo, que são mais velhos, estavam fazendo, meu pai muito orgulhoso. Porque o senhor tem uns irmãos que são mais ou menos famosos também. Também, né? o Adilson
Adilson e o Hamilton. O Hamilton Godoy tem uma trajetória na música, no piano, com Zimbo Trio, assim, que enfim, não dá nem para falar. E esse é inenarrável. Todos vocês. E o Adilson como compositor e tal. Então, como eles vieram antes, o ambiente musical em casa, pelo meu pai que tocava violino, né? O pai do senhor era violinista. Então. E minha mãe regia coral, tocava piano. Então, esse ambiente fazia parte da minha família. Então, eu, muito criança, estava sempre junto, né? E um dia o meu pai, para mostrar as qualidades, meu tio, foi o tio João que fez isso, dos sobrinhos que ele tinha, não, preciso conhecer meu sobrinho, vinha música de São Paulo, músico que tocava com ele para Bauru, porque eu morava em Bauru nessa ocasião, né? E ele levava para casa dos sobrinhos dele para ver o Adilson e o Hamilton tocar piano a 4 mãos, que já tocavam, 10, 12 anos e tal. Eu tinha 4 anos na época e tal. Ele fazia um famoso teste de ouvido, né? Que nota é essa? Ouvido absoluto que eles tinham. Pá, pá, pá. Aí um dia eu lá, nos meus 4 anos, fazendo com o meu, eu também enchei, né? Eu também, meu tio falou, quem sabe o quê, rapaz? Eu enchei sim. Então, eu questionei, então, que nota é essa? Eu fui falando, né? Nota, tá. Até que eles tocaram lá um Fá sustenido, eu falei, essa é peta, não sei. Só sabia as brancas, que legal. Olha que coisa, uma história incrível essa, né? Cara, então, eu não sabia o nome da música. E qual foi a nota, reação, né, do seu tio? A reação foi que eu sentou na semana seguinte com uma professora de piano e vai estudar piano, né? E aí começou a minha vida. Eu fui tocando piano. Com 10 anos eu fiz uma audição numa rádio, lá em um concerto, só com um concerto especial de 1 hora de duração, tocando Beethoven, Mozart e tal. E tocando toda 1 hora. Só 1 hora. Rádio, eu ouvia isso na rádio, Auri Verde de Bauru, olha só, né? E gravei lá. Eu não tinha, uma vez eu estava ouvindo a reprodução da fita, o Mendes, que foi o entrevistador, falou, então agora estamos encerrando, né? Hamilton, você gostaria de falar alguma coisa? Eu ouvi aquela vozinha infantil, eu não tenho nada para falar não, viu, Mendes? Só sabia tocar e pronto. Essa gravação está disponível para as pessoas verem? Você falar está na mão do Tiago ou na mão do Frederico? Porque aquele volume de gravações antigas, aí todo mundo pega e leva, esse acervo deve estar em algum lugar, precisa fazer uma pesquisa. Então a gente vai trabalhar, Tiago, para colocar tudo isso no na canal, internet, tem que estar acessível para as pessoas. Isso, né? Temos que encontrar. Vou ser obrigada, quando a gente terminar aqui, já ligar pro Fred e falar, vamos reunir esse acervo? Então essas coisas vão acontecendo. Aí eu comecei depois a trabalhar, me tornei profissional com 12 anos. Né? Por quê? Porque eu comecei a tocar na igreja, em casamento. Aí o padre resolveu que tinha que me pagar para eu ir lá. Falei, ótimo, eu também. Certíssimo. Lógico, também acho que está totalmente certo. Então já me profissionalizei aí, né? Comecei a ganhar meu dinheirinho para ir no cinema, comprar as pipoca e tal, aquela coisa toda, óbvio, já com isso foi com 12 anos. Começou a ter uma certa independência muito cedo. E aí veio, aí com 14 anos mudei para São Paulo, né? Comecei a estudar diretamente aqui. Com a família? Com a família toda. Então viemos, porque Bauru não oferecia mais condições para você desenvolver, lógico, né? O interior tem um certo limite, né? Então vamos embora. O Hamilton veio antes, né? E já morava sozinho aqui. Minha mãe veio atrás, não, vamos todo mundo para lá. Depois veio o Adilson, terminou a faculdade, o direito que ele fazia. Aí foi... Ele fez música direito ou ele fez direito? Ele fez direito mesmo. Tocava fez direito primeiro. E o senhor comentou que aos 17 tocou com Elis Regina. Como veio esse convite? Que caminho que foi esse? Então, esse caminho foi o seguinte. Eu estou tentando entender a linha primeiro. Com 12 se profissionalizou, mudou para São Paulo com 14 anos. Então, dos 14 até os 17, muita coisa aconteceu. Aí eu fiz vários concursos de piano, na época, concursos infantos juvenis que existiam e tal. Tive a felicidade de ganhar alguns e tal. E aí a bossa nova começou a surgir. Eu estou falando de 1960, foi quando eu mudei, né? 62, 63, a bossa nova estava pegando, daqui a pouco era comum o ambiente estudantil formar grupos musicais, era comum os estudantes promoverem festivais, né? Então era muito comum, então os estudantes tiveram uma importância incrível no momento de difusão da música brasileira, né? E nesse momento os grupos, eu também fui convidado para fazer parte do Bossa Jazz Trio, que era um grupo que já tinha lançado um disco, e aí o pianista saiu. E aí, enfim, as pessoas me conheciam, um amigo meu, não falar com o pianista, Hamilton e tal. Eu falei, tá bom, vamos. Eu entrei e fui tocar no Bossa Jazz Trio, que já tinha um certo degrau, assim, já.
de fama e tal. E já estava tocando bossa antes. E ele já tocava, já tinha até Mas gravado. o senhor já tocava bossa antes? Tocava assim, né? Aqui ali um pouco. Aqui eu me vi obrigado, pera um pouquinho, que agora a questão apertou aqui, começou uma visão profissional, né? E começamos a tocar naqueles shows pelos universitários que se faziam, e vamos nós tocando ali. Eu fui me preparando e me adaptando. A Dilson e o Hamilton, os irmãos mais velhos, me ensinaram a música. Não, toca apenas essa música aqui. Olha, esse acorde aqui eu dou maior, esse aqui eu dou menor, esse aqui eu dou maior. Tá bom. Esse aqui, ó, daqui vai para cá, de dó vai para fá, de fá vai para si bemol. O que é isso? Uma linguagem que eu não entendia, porque nós não tínhamos essa informação, né? A técnica, a formação acadêmica. Isso, me discorde se eu estiver errado, Sim. ou se o senhor discordar. Isso porque, geralmente, quando a gente tem uma formação erudita, claro que vai depender da formação erudita. Tem vários tipos de formação, vários professores diferentes. Mas, via de regra, você aprende a tocar o que está escrito e não necessariamente analisar muito de onde vai para onde, de onde vai para cá, vai para lá, vai para cá. Tá escrito. Eu toco o que está escrito. É exatamente isso. Eu tive a felicidade de ter uma professora fantástica, participar de uma escola de música fantástica, de formação, que foi a Escola Magda Talhaferro, né? E a professora Nelly Braga, que era professora de tantos pianistas e tal, famosos e tal, da música erudita. Então esse momento do estudo da música erudita que me acompanhou até hoje me acompanha, e ele me formou musicalmente, né? Como tirar som, como tocar, tecnicamente, a musicalidade, como a interpretação, tudo isso corresponde. Quando eu peguei a música popular, era uma outra linguagem, esse é um outro idioma. Que agora você tem que analisar e saber um pouco mais profundamente o que você está fazendo. Exatamente, você conhecer o conteúdo, você tem que ter. Então, na época, eu tocava alguma coisa de Debussy, o que é aquilo? Eu vou tocar Claire de Lune, tocava, era lindo, mas não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. De uma tônica vai para não sei onde, que não vai para não sei. Parou para cá, olha esse trítono que está aqui. Que trítono? Isso aqui é um palavrão. E nós não estamos falando de você, Joaquim, que estuda música erudita e sabe dessas coisas. É da maioria das pessoas. Exatamente isso. Então você era, na verdade, um instrumentista, né? Você tocava instrumentos, as peças. Aí vinha Prokofiev, aí vinha aquela infinidade, Beethoven, Chopin, Mozart, todo mundo, maravilha. Aí esse repertório popular começa a fazer parte de você. Você fala, pera um pouquinho, isso aqui é Dó maior, isso aqui é menor, então isso aqui é Ré maior, isso aqui é Ré menor, isso aqui é Fá maior, isso aqui é Fá menor. Então, por analogia, você vai concluindo as coisas e tal. Então, essa minha formação da música popular foi assim. E a execução, né, com os colegas, fez com que eu automaticamente acontecesse uma participação nos shows de festivais produzidos pelo Walter Silva, Bossa 64, Bossa 65, quer dizer, era Bossa 64, Bossa 65. Isso era tipo Furacão 2000, Furacão 2001, exatamente, só que de bossa nova. E aí... Melhor analogia. E aí, tive a felicidade de conhecer a Elis numa dessas coisas. Por quê? Porque ela namorava meu irmão, começou a Dilson. Então, a Dilson foi o responsável. Ninguém sabe disso, estou falando aqui hoje agora, né? Porque no começo da vida dela. Então, foi uma amizade que se tornou muito intensa, muito grande. Ele vivia em casa e, enfim, a gente fez uma amizade muito grande. Muito e ela já era super famosa? Já estava começando a fama. Ok. Foi quando ela apareceu, né? E aí a coisa começou a desenvolver, abriu-se um programa chamado Fino da Bossa na TV Record, e o Bossa Jazz Trio, que era nosso, menininho, boa pinta, desculpa, a gente 17, 18 anos. Thiago deu uma informação muito boa aqui, como é que é, Thiago? Repete aqui para todos. Quase que eu caio. O primeiro disco da Elis Regina, um lado era o Menino das Laranjas e o outro lado era a música do Adilson Godoy, Sou Sem Paz. Do meu irmão, exatamente. O lançamento deles. Maravilhoso. Adilson Godoy foi o autor da música. Enfim, essa amizade que a gente se formou, ela começou a trabalhar com o Zimbo Trio, que era o Hamilton, e ela ensaiava em casa o programa. O Hamilton, com a Elis. E o Adilson. O Adilson era o diretor musical do Fino da Bossa. Então, e ali muitos iniciantes da música iam em casa para ensaiar com a gente também e tal. E a Elis estava toda hora em casa. Então, ali formou-se essa amizade. E ela trabalhou um tempo, eu não vou, que teria um livro para escrever durante esse período, mas dizendo que ela trabalhava com o Zimbo Trio, deixou de trabalhar com o Zimbo Trio, foi trabalhar com o Bossa Jazz Trio.
Pronto, e aí fomos para a primeira viagem internacional dela, que foi para a Venezuela, isso em 1967, né? Quando foi depois a segunda, que foi para o Midem de Cannes, né? Em 1968, e para a primeira temporada dela no Olympiade de Paris, também em março de 68, que foi o programa da Revolução, enfim, estudantil na Europa, na França, e nós estávamos lá presentes e tal. E ela, assim, pensando em mídia no Brasil, talvez foi uma das primeiras artistas famosas nesse sentido de mídia, né? Sim. De televisão, e rádio, e Sim. jornal, essas coisas. Não sei se tinham muitos antes disso. Não, você tinha a Elisa abriu a porta para a música nova brasileira que surgia naquele momento, né? Da intérprete nova. Então ela foi a grande intérprete que todos os compositores queriam que ela cantasse música. Numa dessas eu tive o privilégio de conhecer o Milton Nascimento pela primeira vez em casa, batendo na minha porta com um amigo meu. Ô Tucá, meu apelido. Ó, vim trazer aqui, a Elis pediu para trazer aqui o Milton para mostrar umas músicas para ela e tal. Falei, pois não, entra, né? Finge normalidade. Respira, né? Senta que eu vou falar para Elis que você está aqui. Qual é o seu nome mesmo? Eu falei, Milton o quê, né? Milton Nascimento. Eu falei, um minutinho, então. Tá. Ah, mas o senhor não sabia ainda quem era? Ninguém sabia. O Brasil não sabia, né? O mundo não sabia. Hoje em dia, sim. Então, aguenta aí um pouquinho na sala que eu vou falar com a Elis que você está aqui. Fui lá atrás, Elis. Tem um menino aí que veio mostrar uma música que você pediu. Quem é, Tuca? Milton Nascimento. Ele falou, Tuca, vai ouvindo lá. Vai ouvindo lá as coisas dele. Daqui a pouco eu estou lá. Eu falei, tá bom, estou ensaiando aqui com a Milton. Eu falei, tá bom. Eu falei, Milton, legal, bacana, você pega. Ele estava com o violãozinho dele. Aí eles pediram, você tocando algumas coisinhas aqui, que daqui a pouco ele já chega, né? Ela chega aqui para falar e tal. Eu falei, tá bom. Ele pegou, desencapou o violão, tal, aquela coisa toda, configurou a afinação e pum. Aí um som se fez naquela sala. Eu falei, oba, chegou um anjo aqui, né? E foi o senhor já sentiu naquele primeiro momento? Chegou o que é aquilo? Aquele som que pairou, aquela voz que ele tinha. Porque o Milton, quando apareceu, aquela voz era uma voz celestial, né? É uma coisa incrível. E a música dele, o som da música dele. Daqui a pouco eu olho na porta, assim, tá Elisa, o Adilson, a Milton, meu pai, minha mãe, quer dizer, a família toda de músicos, né? E aí fez um ambiente, assim, fantástico naquele momento, assim. Assim surgiu o Milton Nascimento ali, né? Primeira vez. E eu tive o privilégio, não foi a Elisa que tocou a música dele, foi o Bossa Jazz Trio, né? Naquele dia... como nós fazíamos o programa O Fino da Bossa, ele tinha duas partes. A primeira parte era para o público, né, para, enfim, entreter o público, para o segundo momento, que era televisionado. O primeiro não era. Né? Então nós tocávamos na primeira parte, né, e o Bossa Jazz Trio tocava o seu número pessoal, aquela coisa toda. Muito bem. Aí o Milton tocou entre aquelas coisas, eu falei, toca alguma coisa. Aí teve uma música ali que me encantou, que era o Coragem. Milton, me ensina isso. Ele pegou, tocou a música e tal. Eu já liguei pro grupo. Gente, tô com uma música nova pra gente fazer no próximo programa. E assim foi. Eu preparei o arranjo para aquilo, né? E no próximo programa do Fino da Bossa, antes que a Elis depois também se encantasse com uma música dele e fizesse na Canção do Sal, no programa subsequente, eu fiz o Coragem. A gente é que vai estrear isso aqui. Então, nesse momento, o senhor já arranjava. Aí, em decorrência da necessidade. Você é arranjador, você lutou por isso? Não, eu me vi obrigado a criar, a fazer arranjos para poder me adaptar para o piano, enfim, aqueles temas que a gente começou a tocar a partir daí. Mas né? Esses arranjos o senhor escrevia? Não, o piano era aqui só, okay. Que ficou aqui, eu passava ali e tal. Depois começou a necessidade de criar, comecei a entrar em estúdios de gravação, com a própria Elis, né? Com ela mesmo. E depois começou a necessidade de começar a fazer arranjo para as gravações. Né? Para outras pessoas tocarem. Outras pessoas tocarem, até para a Bossa Jazz Trio, o saxofone que vai tocar. Pô, como é que escreve para sax? É uma pergunta. Qual é a tessitura? Eu vou não escreve. É porque a gente ama saxofone aqui. Né? A gente brinca muito com sax. Por causa do senhor vai ter muito saxofonista, então nós amamos vocês. E na época o Adilson já trabalhava com o maior saxofonista do Brasil ou do mundo, que é chamado Cazé. Cazé foi uma sumidade, foi uma lenda dentro do saxofone no Brasil, né? Ele já tocava Cazé e o Maguinho, que hoje é pai do Daniel Alcântara, que toca com a gente lá na nossa orquestra. Também já está adquirindo, né? Exatamente. Então, e os irmãos Carlos Alberto Alcântara, hoje tem o Vitor Alcântara, então são pessoas fantásticas que acompanham também a gente daquela época. E todo saxofone?
Todo o Maguinho tocava trompete. Né? Menos pior. Então a dupla do trompete era o Maguinho e o Casé. E o Adilson tocava piano com eles. Então, como é que você faz o ambiente te leva a criar o que seria as condições para você suprir aquela necessidade. E aí o senhor teve que aprender a tessitura e as possibilidades do saxofone para escrever e a transposição para poder escrever para o sax. Saxofone, trompete, trombone, aí vai chegando, você vai aprendendo. Como é que funciona, como é que é o casamento, 2 instrumentos, 3 instrumentos. Aí a conversa com o Chiquinho de Moraes foi um cara que me ensinou muito, né? Falou, Tuca, Chiquinho, eu falei para ele, Chiquinho, eu tenho que escrever uns negócios para as cordas. Como é que eu faço para escrever para as cordas? Ele falou, as cordas tocam tudo, Tuca. Pode escrever o que você quiser. Violino, você escreve o que você quiser. Então, por isso, você tem dificuldade lá. Que a culpa é dele. No conservatório, a gente tem uma matéria para violinista, especialmente quem faz o primeiro violino, que chama Arte do Miguel. Não, mas olha só. Que é como fazer de conta que você está tocando tudo. Na festa dos violinos da orquestra, a gente trabalha com um microfone lapela, individual. Então, assim, ou você estuda e toca, ou você estuda e toca. E é nota pra dedéu. A culpa é do Chiquinho de Moraes, hein, Maestro? Chiquinho de Moraes. Chiquinho, pode escrever o que você quiser, que eles tocam tudo. Agradecemos o Chiquinho desde... Aí, então você começa a escrever, aí você aprende como é que é viola, clave de dó na terceira linha. Enfim, você vai aprendendo a fazer as coisas, se desenvolver, e a necessidade vai te criando o que seria as condições, você vai rompendo assim. E assim nesse momento, escrevendo no papel ou já em programas? Aí já, não, que programa? 60 não tinha nada disso, 70, toda essa época, né? Então, esse período de 60, eu considero que foi um grande período de aprendizagem, assim, o intuitivo passou a ter sentido. Comecei a entender o que a intuição mandava. Né? Comecei a entender o que a intuição mandava. Olha que frase poderosa. Pode até ser. Então você tinha uma coisa, mas o que foi isso? Por que foi aqui? Por que veio aqui? Entendeu? Aí você vai no piano e analisa e entende. É o famoso descoberta. Hoje nós temos livros, nós temos cursos. Meu Deus do céu, eu me ajudei a criar alguns, né? Exatamente para adiantar o que seria esse processo. Às vezes você leva uma vida para entender o que é isso. Hoje a pessoa entra no YouTube e pesquisa como fazer alguma Exatamente. Coisa, como escrever um arranjo, como improvisar. Hoje é tudo muito ali. A gente brinca muito com isso aqui nas gravações, que às vezes essa galera mais nova hoje não tem muita noção do que é você ter que pesquisar algo a fundo para entender. A gente sempre brinca com o negócio da Vergueiro, ir lá na Vergueiro para você pegar uma gravação, para você ouvir, para você fazer uma cópia de uma partitura que talvez nem tenha lá, que você tem que pedir pro teu amigo que mora no Rio te mandar por correio. Gente, é um negócio muito doido. Era hoje, exatamente. A informação está aí para todo mundo. Tá, né? Então, no meio disso, quando você tem aquilo que eu disse, aquela formação da década de 60, e muitos aí nessa época foram para os Estados Unidos ou para a Europa estudar. Então você tinha como colega assim, não, vou fazer o curso da Berkeley, que a Berkeley era o da Juilliard, e os caras sumiam mesmo, iam embora estudar. Então você não tinha essa escola no Brasil, nada tinha, né? Aí o que acontece? O acaso também, né? Vai te levar, apontando novos caminhos. Eu estou falando no final da década de 60. Então, eu fui fazer um último concurso do Eldorado, que era um concurso de fama e tal. Dos principais, o principal concurso daquele. Exatamente. E naquele concurso eu não tinha toda a prova pronta. Né? Porque você tinha. A primeira já era um desafio, a mão armada, você passar. A segunda e a terceira. Eu falei, minha professora insistia, não, faça o concurso que você desenvolve. Se você. Para ver se dá. Então você preparava a primeira prova e não tinha o resto. Né? O problema é quando você passava. E agora? Agora você não Agora tem que preparar outro programa. Não dava para fazer, né? E numa dessas eu conheci um pianista muito famoso, que é o Pietro Maranca. Infelizmente não está mais com a gente. E ele me falou, Tuca, o negócio é o seguinte, você precisa se dedicar para a música erudita. Você tem que parar com a música popular, porque, enfim, enalteceu o talento, a musicalidade que eu tinha, porque você tem que estudar. Pedro, eu tenho que viver também. Ele falou, não, vai abrir uma escola de música em São Caetano do Sul, né, que eu fui convidado para ser professor de piano, e quero que você seja também o meu segundo professor, que eu preciso contratar alguém, quero que você vá comigo. Eu falei, então vamos, é um desafio, nunca tinha ensinado, né? Isso o senhor tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 22 anos já. Ok. Né?
Já. Tinha 22 anos. Já fez tudo isso. Não, eu tô aqui pensando, meu Deus do céu. 22 anos, 22 já mais anos. carreira do que eu. Então nessa, estou falando de 70, 69, 70. Então, o que aconteceu nessa época? 2 anos antes eu tinha estado com a Elis no Olimpiada de Paris, com ela na temporada, ela veio. A excursão pelo Brasil inteiro, aqui, América Latina toda. Toca Você já tinha viajado tocando desse nível antes? Não, essa foi a primeira. Então, isso também você vai aprender. Opa! Então você chega lá, meu Deus do céu, você está naquele teatro Olimpiada, era um templo, né? Da música, né? A produção do maestro acabou de me contar que isso aí tem vídeo no YouTube. Como que as pessoas acham? A Elis Regina Midem. Procurar pelo Midem, que tem aquele. Quando Elis Regina faz com o apresentador do programa lá, que eles tocam um paneguinho, tocam deixa, tem tudo no YouTube. Elis Regina Midem no YouTube, vocês acham? Isso foi em 68, né? Se você for postar no Instagram, não esquece de marcar o maestro, hein, gente? Por favor, como que é o arroba do maestro? Nilson Godoy. Arroba Nilson Godoy. Eu tenho Pisanago, o bicho dói, mas isso é só brincadeira. Uma Pisanago, o bicho dói? Pra rimar, né? Eu não sei quem não sei quem roubou esse piso. Mas aí, então, o que aconteceu? E na época, também estava inaugurando a TV Cultura. Olha só que coisa louca, né? E eu conheci ali algumas pessoas, tinha acabado de trabalhar com um ser fantástico que era o Cláudio Petralha, que era o diretor musical. Ele falou, não, você vai comigo, vem comigo. Eu tinha feito uma peça de teatro, que eu não me lembro mais qual era. E fizemos a inauguração da TV Cultura, e trabalhei ali uns 5 anos na TV Cultura. Tive a oportunidade e o privilégio de ser diretor musical no programa que vocês assistiram, que era o Vila Sésamo. Primeiro. Maravilhoso! Tá vendo? A primeira versão do Vila Sésamo. Né? Você foi diretor durante 5 anos? Durante esse período todo dessa época aí, né? Então, no Vila Sésamo. E comecei a fazer aquelas produções. Assim, não é bem da minha época, mas, gente, a gente teve vários replays disso durante a vida. Durante a vida, exatamente. E foi uma coisa assim que encantou a todos, inclusive a nós que trabalhávamos nela. Era uma coisa maravilhosa. Ali me ensinou muito, porque era um universo infantil, a música infantil, ter que adaptar aquelas versões que vinham americanas para a música brasileira, quer dizer, para o espírito brasileiro, as versões e tal, né? Então, isso me ensinou demais durante esse tempo. E, coincidentemente com isso, eu comecei a dar aula na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, como segundo piano. Na inauguração da escola. Na inauguração da escola. E 70, e veio 71. Que formou muitos grandes músicos durante todos esses anos. E aí tem um episódio aí que veio. E a escola era uma escola... Moacir Del Picchia foi o grande inventor e idealizador do curso de música, né? Mas era uma escola voltada para a música, formação da música erudita, vou chamar assim, sou obrigado a fazer uma divisão assim que eu não gosto, porque música é música. Mas de qualquer forma... A divisão, às vezes, ela se faz necessária para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Exatamente. Para mim, quando você fala da forma acadêmica, né? Então, o estudo da música erudita era uma coisa já codificada, tinha elementos e tal, e o Moacir tinha feito um curso com o Cole Reuter na Bahia, trouxe todo um gabarito novo para a Fundação das Artes. Só que é uma escala voltada para a música erudita. Inclusive, eu estava com meus alunos música erudita. Mas por lá, quando eu percebia que tinha um aluno bem talentoso, eu falei, eu preciso ensinar música para ele. Eu começava a ensinar música popular, harmonia, coisa que não tinha, que eu sabia que eu não ia aprender e tal. E daí saiu um outro gênero aí que eu já vou dizer. E paralelamente a isso, surgiu a escola do Zimbo Trio, chamado CLAM, Centro Livre de Aprendizagem Musical, que era a primeira escola da música popular, que ele também produziu ali fantásticos alunos, né? E vocês fizeram o que muitos gamers querem fazer, que é montar o seu clã. Exatamente. Então, convivendo assim. Então, eu tinha nessa época, aí, no começo de 70, era a TV Cultura, né? A Fundação das Artes, o clã, que eu licionava também, né? E onde alguns alunos pareciam, eu pegava e, enfim, tive o privilégio também de iniciá-los, né? E uma delas foi a Eliana Elias. Quer dizer, você pega essa menina aqui, meu Deus, hoje é um monstro, né? Quando eu saí do clã, eu falei, Hamilton, meu irmão, vou precisar sair para me dedicar para a Fundação das Artes. Eu quero ficar lá, porque é uma escola pública, eu acho que ali eu pego os músicos da onde eles nascem mesmo, né? Eu acho que precisa vai ajudar a formar na raiz. Mas para quem está ouvindo aqui e não sabe o que é a Fundação das Artes...
Então, ali, o que aconteceu? A escola ia fechar, agora estava assim. Tinha tido uma reunião com o Milton Andrade, que era o diretor, ele chamou os professores, gente, é o seguinte, acabou a verba, a prefeitura não quer dar mais verba, e então a escola vai aguentar até o final do ano, que era 1973, né? E eu adorava aquele espaço. Falei, não vai fechar nada. O quê? Não, ninguém quer. Eu já tinha consultado outros professores para ser o coordenador da escola, ninguém quis e tal. Tanto consultor. Eu falei, não, eu me candidato. Eu quero unanimidade. Vocês têm que me aceitar. Eu sabia que existia um certo preconceito entre música erudita e música popular. Então, vamos escutar. De qualquer forma, eu quero unanimidade. Se vocês aceitarem, o senhor que é a junção dos dois. Assim, né? O que eu quero fazer aqui é mudar tudo. Vou aproveitar as coisas boas que eu acho que tem, mas eu vou inserir um outro ensino aqui, vou ensinar uma outra linha de trabalho e tal. Espero que vocês... Eu me lembro até do professor Manzo, né? Falei, viu só, que eu vou fazer uma coisa diferente. Falei, faz o que você quiser, vai fechar mesmo, pô. Falei, tá bom, eu vou fazer o que eu quero. E aí comecei a ter um novo ensino acadêmico para a música, trouxe a música popular para o ensino normal, e com isso grandes professores. Trouxe a música popular para dentro do conservatório. Exatamente. Então, já era comum isso no Brasil? Não, nenhum. Aí trouxe os professores que eu achei que deveriam dirigir cada uma dessas matérias, que eram garotos ainda recém-formados. Garotos não, digamos, jovens, recém-formados. Aí eu trouxe o Nelson Aires para dar aula de orquestração, Luiz Roberto de Oliveira para dar a aula de orquestração de orquestra, o Nelson de arranjo, Roberto Sion para ensinar improvisação. Então eu peguei esse Edgar Poças para ser o cara da harmonia, o curso de estruturação com que eu falava. Eu não fazia, por exemplo, reuniões de programa com grupo. Eu fazia com individual. Porque eu sabia que com o grupo eu não conseguiria ter o que seria a unanimidade. Entendeu? Esperto! Lógico. Se você está ouvindo e não conhece esses nomes que ele está mencionando, anota. Vale a pena anotar e dar uma pesquisada depois. Pesquisa no Google. Então eu estudava com ele. Vamos ensinar isso aqui. Edgar, vamos fazer assim. Só para você saber, o Edgar foi o cara que criou o balão mágico. Tá? Isso todo o repertório. Então, com ele eu trabalhava a linha. Nelson, vamos dar o que você acha que tem que dar? Não, eu acho que eu tenho que... Então faz isso aqui. Depois eu me viro com os outros professores. Conversando com cada um deles o que deveria ser feito. E assim criou-se um estudo totalmente diferenciado do que existia. E foi um enxame de músicos, não só estudantes, como profissionais. Porque os caras viram oportunidade de, aquilo que eu falei logo no início, de entender aquilo que se fazia, que eles faziam por intuição. Então, de repente tem uma escola que ensina. Está ensinando aquele caminho. Só que você está fazendo, você tocou essa nota nesse arranjo por causa disso. Ah, bom, então era um tal de bom. E as pessoas começaram a nota. O Nelson Aires, olha você dando uma aula na frente para você, o Roberto Sion ensinando, pegando instrumento. Então foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu. Então isso daí foi a minha carreira na década de 70, foi isso. Né? Só. E aí peças de teatro que eu tive possibilidade também de fazer, que ganharam grandes prêmios, prêmios assim, na crítica, na crônica, a Missa Leiga, Lulu, eram peças assim que... E por quanto tempo o senhor ficou na fundação? Eu fiquei 10 anos na fundação. Né? 10 anos. E parei, eu ali me dedicava, achava aquele local... E talvez por causa desse trabalho... Então, aí chegou numa até época, hoje. Exatamente. Aí que colocou, até chegou no final, no começo da década de 80, eu fui chamado para uma outra missão instrumental, que é a criação de um grupo instrumental chamado Medusa, né? Que foi para você, de uma certa forma, recolocar a música instrumental no mercado. Até então, o Zimbo Trio tinha tido esse papel lá atrás, na década de 60. Então, o Medusa trouxe uma mensagem diferenciada. Era um grupo formado pelo Heraldo Monte na guitarra, eu piano, Cláudio Bertrame contrabaixo e Chico Medley de bateria. Foi um quarteto fantástico. Né? E ali também mostrou um novo caminho. Né? Eu fiquei sabendo que o senhor teve algum papel também na construção de uma outra escola de música. Também, mas eu já chego lá. No seu tempo, né? No seu tempo. Então, essas duas vivências de escola, o clã, uma escola ali, tal, que eu contribuí também com o meu irmão na montagem da programação, no seu início, depois também saí para me dedicar exclusivamente à fundação, à criação da fundação, né? E as iniciativas políticas.
né? Eu acho que isso é bacana, que você criar novas possibilidades de existência e aquilo, aquela chama que tinha dentro de mim. O poder público não pode se responsabilizar por tudo. Você tem que criar outras formas de alternativa que possibilita você andar com as suas próprias pernas. Então começamos a criar discussões a respeito disso, né? Em defesa da nossa cultura, né? E tinha aí relações assim com o senhor Luiz Gonzaga, que maravilha, Gonzaguinha, são pessoas que faziam parte da minha relação, e fizemos então em 1981 um projeto chamado Virada Paulista, né? Em 81 e 82. 81 foi feito no Lira Paulistana, né? Conglomerei assim 300 e poucos grupos de música de São Paulo. 300 grupos. De música. Foi uma coisa assim. Isso nos anos 80. 80. O senhor mandou um WhatsApp para todo mundo? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E era uma coisa bacana, porque eu fiz, temos que entender como é que se trabalha. Cara, imagina você organizar 300 grupos. E a organização era deles. Sem internet. A responsabilidade era deles. Eu passei a história. Quem vai tocar uma semana vai ser bilheteiro na outra, vai ser ajudante de holofote, qualquer coisa. Trabalhar com isso para você ter uma experiência do ambiente musical. Não é só chegar no palco, pegar o violino, sair pepe. Não, na semana seguinte vai vender ingresso lá para ver como é que é, entendeu? Então, esse tipo de coisa criou uma certa cooperativa, né? Mas é importante, né, Thiago? O Thiago acabou de brincar, falou no músico produtor, mas é tão importante você saber o valor de cada coisa e a valorizar cada coisa. Eu sinto que tudo é trabalho. Exato, eu sinto que tem muitos músicos, vou falar de orquestra, que é onde eu atuo mais, né, que não sabem como é uma pessoa montar um palco. Ela não sabe o trabalho que é colocar uma grua e subir uma luz. Exatamente. Ela não sabe o trabalho que é passar o fio no cabo para ninguém, o fio no palco para ninguém tropeçar. Exatamente. Tem só sabe muita a importância coisa. Quando alguém faz isso mal feito. Exatamente. Que você chega no palco e tropeça num fio que tá mal colocado. Aí você vê a importância de ter colocado bem. Então, eu vou dizer por que levou isso daí. Por causa dessa outra, chama que foi aquela visão meio política, assim, estranha, né? Eu era presidente e me tornei vice-presidente da UBM, União Brasileira dos Músicos. Não foi uma coisa só paulista, uma coisa nacional. Para quê? Para brigar pelos direitos autorais e pelos direitos conexos dos músicos e dos instrumentistas. Viemos ter sucesso 2 anos depois. Mas quando a batalha tocou, era uma briga. Como eram direitos autorais nesse momento? Não tinha Bramos, né? Ainda. Não. Então... Maravilhoso. Não, aqui tem que ter uma compreensão. Como é que a coisa funcionava antigamente? Antigamente, nós vimos um período difícil, ditatorial. Tinha coisa que você tinha medo de falar, você não falava. Você não sabia que você saísse dali, o que ia acontecer com você. Então você tinha que ter acesso a essas coisas, fazer o que tinha que fazer direito, mas ficar quieto. Faça o que tem que fazer, mas não espalhe. Né? Então, assim foi a criação da UBM, quando a gente lançou a ideia de que, olha, nós estamos sendo usurpados nossos direitos autorais. Por quê? Porque a nossa lei que produz e que respeita e, de uma certa forma, garante a nosso recebimento, principalmente dos músicos acompanhantes, ela foi criada em 1966. Foi regulamentada em 1967 e era 1980. E não recebiam nada. E nenhum músico havia recebido ainda coisa nenhuma. Então, música... E o que aconteceu? 3 anos antes, a Elis se entusiasmou com este tema e montou uma sociedade chamada ASSIM, Associação de Intérpretes e Músicos, para ir atrás desse direito dos músicos. Né? Muito bem. Eu me lembro que em 78, estava na Fundas Artes, eu vi uma notícia assim no Jornal da Tarde. Elis Regina desiste da ASSIM e disse que não nasceu para ser babá de músicos. No manchete. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a Elis? Eu conheci a Elis, né? Manchete é manchete. Manchete, eu disse, Elis, aí vou procurar a Elis, quero saber o que aconteceu. Né? Aí realmente fui à casa dela. Ele, eu vi o que aconteceu aqui? Eu falei, não, tu que não aguento, né, rapaz? Eu montei a sociedade, você acompanhou, eu realmente acompanhei 2 anos antes, já faziam 2 anos. Né? E eu marco reunião, os caras não vêm.
Eu falo para um, o outro não fala para o outro, então ninguém vem uma, vem metade, na outra semana não vem. Eu estou bancando tudo isso, né, Tuca? Eu estou dando dinheiro meu, aquela coisa toda. Pô, eu falei, puta, eles não me digam e tal. Mas você não pode. Não, eu parei, eu não quero mais saber e tal. Eu falei, não, peraí, aconteceu alguma coisa aí, deixa que eu vou descobrir. Pronto, aí entrou o outro lado da vida, o investigador. Sherlock Holmes. Então, ok. Aí volto exatamente para aquele projeto ali, que eu falei, o Virada Paulista. Por que ele aconteceu? Né? 2 anos antes, né, nós já vimos, o André Gereissati me procurou, falou, Tucá, você é presidente da Ordem dos Músicos, né? Realmente eu era na época. Tá acontecendo um negócio aí, aqui em São Paulo, os caras estão pegando dinheiro da secretaria para fazer show, aquela coisa toda, e músico nenhum não recebe, na hora de receber não tem dinheiro e tal, né? Vamos reunir os músicos, né? Aí marquei uma reunião com todos os músicos do festival e tal, barará. Era um projeto que tinha, eu não vou citar o nome do teatro aqui, mas era um projeto feito por um teatro. Né? E o dinheiro, na verdade, servia para pagar os custos dos teatros, não para pagar o cachê do músico, né? Daquela coisa. Então, todo mundo recebia menos o músico, né? Quer dizer, se contentaria com a apresentação. Eu falei, não, de jeito nenhum. Vai ser bom para divulgar seu trabalho. É essa a conversa. Eu acho que foi aí. Vendo, gente, desde 1974. Então, essa foi a origem dessa conversa aí. Não, isso aqui é para você. Não, você não precisa receber nada. Você vai te abrir o espaço lá, você vai se apresentar. Você sobrevive de amor, você estava cumprindo a sua missão na Terra. Aí eu reuni os músicos e falei, não, olha, gente, está errado isso. Nós temos que fazer um trabalho coletivo. Isso nós aprendemos. O que eles não vão aprender jamais é fazer o que nós fazemos. Tocar o instrumento, fazer música, etc. Então, isso nós sabemos fazer. Vamos aprender, vamos reunir e fazer um projeto nosso. Né? Aí, então, todo mundo se empolgou. Vera Brasil auxiliou a nossa luta, daí eu ofereci o espaço para a gente fazer reuniões, então vamos reunir, começamos a fazer como faríamos e tal, e criamos ali uma primeira esperança, ou um status do que seria uma cooperativa, né? Vamos trabalhar em conjunto, né? Aí vamos dar um nome, como é que é o nome? Aí alguém falou lá, Virada Paulista, falei, é esse, Virada Paulista. E pegou Virada Paulista, a música para todos os gostos, né? E tinham 300 inscrições, né? E começamos então a trabalhar e formatar. Alugamos um teatro para fazer isso, foi o Lira Paulistano, né? Então esse Lira Paulistano foi alugado por... Essas 300 apresentações aconteceram em que período? Então, pegou de 50, 1, 2, 3, 4, 5, 50 e poucos dias, dá 4... Um mês e meio. Um mês e 20 dias. Por volta disso, um mês e pouco e tal, e todo dia cada um tinha outra tocava num dia, fazia no outro, outro dia era fulano, outro dia era Beltrano, então a coisa foi assim. Enquanto um estava tocando, a banda de amanhã estava na bilheteria, ou estava na iluminação. Eram 2 partes, ou 2 bandas por dia, ou 3 bandas por dia, agora eu nem me lembro mais, que eram 3 bandas por dia, 2 bandas por dia, primeira e segunda parte, né? E aí no segundo dia outras duas, e assim foi a coisa. E aí todo mundo aprendeu a fazer tudo, né? Fazer um Lira Paulistano, né? E isso daí fez com que, por exemplo, na virada 2, fizemos duas viradas. Virada 2, que foi no ano seguinte, nós fizemos no Tuca, no auditório Tuca, com a participação da PUC, com os alunos da PUC. Você lembra quem foi? Está naquele cartaz que eu tenho em casa. Você lembra? Mas tinha já a participação de Luiz Gonzaga. Era assim, o slogan era defesa da nossa cultura e dos nossos direitos. Porque é a história do direito autoral ali atrás, né? Nossa, o bom de você ter 300 bandas trabalhando e tocando nesses 50 dias é que a plateia está sempre cheia e é sempre músico. Exatamente. Pode até ser, o músico tinha assistido no outro lá, todo dia o projeto se pagou. Chegou no fim, não custou nada para mim, né? Eu tinha assinado o cheque em branco para poder garantir o teatro. E o que aconteceu nessa época com os direitos conexos? Então, aí que eu vou chegar, nesses direitos conexos na Elis, de novo lá atrás. Isso daí foi feito, o que seria para fazer o trabalho da União Brasileira dos Músicos fez isso. Então, com relação aos direitos conexos, né, o que aconteceu? Nós descobrimos o que tinha acontecido com a Elis. Por que ela desistiu? Porque as pessoas que faziam parte da diretoria dela, algumas pessoas participavam daquele conluio que explorava o que seria o direito dos músicos através dos seus sindicatos de músico e
Ordem dos Músicos. Então você tinha alguns diretores que entraram ali exatamente para não deixar acontecer aquele movimento. Então, ou seja, entraram com o intuito de boicotar eles, não deixar a coisa acontecer. Então, era o cara que é responsável para avisar os músicos, avisava um, não avisava o outro. Entendeu? É aquele mesmo cara que aconteceu isso, badadá. Isso porque parte da receita que viria para esses grupos, para essas editoras, passaria aí para os músicos e não para os organismos. Para os organismos, ok. Então, o que acontecia? Qual era a estrutura vigente que estava instituída assim? Desde 1967, quando foi regulamentado. As gravadoras fizeram um convênio com a Ordem dos Músicos do Brasil. Né? Através desse convênio, aquele dinheiro que seria dos nossos colegas, e aqueles que participavam na cultura, vai para a Ordem. Vai para a Ordem dos Músicos. E a Ordem dos Músicos, então, isso eu me lembro dos termos, para aplicar na gloriosa instituições filantrópicas para a gloriosa classe trabalhadora, a classe dos músicos. Né? Então, esse dinheiro, no lugar de ir para eles, era para comprar cadeira de roda, comprar não sei o quê, e esse dinheiro não chegava na mão das pessoas. Muito bem. 10 anos depois, o Sindicato do Rio fez uma denúncia com relação àquilo que aconteceu. Né? E então, as gravadoras fizeram o quê? O mesmo convênio que tinha com a Ordem dos Músicos, fizeram com os sindicatos. Então vamos acabar com o sindicato, com o convênio da Ordem dos Músicos, e fez um sindicato com os dois organismos, com os dois sindicatos que existiam a gravações de música, que era o Sindicato de São Paulo e o Sindicato do Rio. Uhum. Então, esse dinheiro então foi dividido em 50% para o Sindicato do Rio. E isso demorou 10 anos para acontecer. 10 anos para acontecer. Então foi para o sindicato. Mas qual foi o problema? Porque o sindicato fez o mesmo convênio. Entendeu? Mesma coisa. Mesma coisa, os mesmos termos. Né? Então, vamos denunciar. E se denunciamos isso? Uhum. Isso não pode acontecer assim, badadá. Então, cheguei para Elis e contei para ela a história. Né? Elis, aconteceu isso em 78, 79. Né? Puta, ela ficou alucinada. Falei, eu vou limpar aquele troço lá para você, mas depois eu quero que você volte. Pronto, que eu não quero, mas não, você vai voltar, você vai pegar agora, vai fazer. Não, depois eu vejo isso, depois, infelizmente, ela morreu antes. Então, isso foi uma coisa, mas a gente teve que dar continuidade à história. O que aconteceu? Os sindicatos, então, que faziam esse tipo de conluio com as gravadoras, criaram suas instituições para poder defender os direitos dos músicos. Teoricamente. Palavra milagrosa. Né? Então, e o Sindicato do Rio criou a AMAR. Assim como hoje em dia tem outras pautas em alta, que a gente não vai citar exatamente quais são, mas que se fazem valer de uma pauta legítima. Sim. Para conseguir dinheiro, e na verdade eles não estão defendendo essa pauta. Não estão defendendo nada. Então, no direito autoral foi exatamente isso que aconteceu. Então, aqui o Sindicato do Rio criou uma sociedade, o Sindicato de São Paulo criou outra sociedade, né, para defender isso. E então, a coisa agora está indo. Então, cada um tem seu nome, né, e eu tive uma certa dúvida hoje, não sei o que acontece. Me afastei também dessa luta porque fiquei 15 anos trabalhando isso voluntariamente. Eu lembro de alguns bichos papões, assim, eu lembro quando eu comecei a tocar em evento, eu ficava... E assim, se o senhor não quiser entrar nesse tema, tá tudo bem. E se quiser discordar de mim, pode discordar, pelo amor de Deus. Mas eu lembro quando eu comecei a tocar em eventos, alguns colegas falaram, não, porque você tem que fazer a carteirinha da OMB e não sei o quê... Porque senão o delegado vai lá no casamento e vai te multar. Eu não sei que poder que essas pessoas têm. Até pouco tempo atrás existia uma grande instituição em São Paulo que você não podia assim, ir tocar nela, mesmo que você tivesse ganho o edital, se não tivesse a carteirinha. Hoje isso não funciona mais dessa forma. Mas essa instituição grande... Até cair demorou. Tem vários lugares, né, várias cidades, e aí para você tocar, você tinha que ter a carteirinha. O problema todo é que o nosso organismo oficial, chamado Ordem dos Músicos, ela tinha reforço legal. Ela tinha uma lei que dava razão. Mas tipo, poder de delegado para você ir multar as pessoas? Para organizar. Então ela foi criada numa outra época.
E as coisas foram transformadas depois. Então ela não cumpria com o seu papel e com sua atividade. Aí era... Ela não cumpria com o papel, mas a gente precisava pagar a anualidade. Precisava, né? não conseguia trazer. Mas então, o doido da Ordem dos Músicos que é uma ordem para defender músicos que, segundo a visão de alguns histórias que eu conheço, servia para ir em eventos multar músicos. Porque não tinha carteira da Tipo, música. ué, mas não é para defender músico? Então, eu tenho uma história aí. Nós tínhamos um presidente de É só os músicos do meu São clubinho. Paulo, que era o Wilson Sandro. Né? Uma vez eu cheguei para ele e falei, Wilson, eu vim aqui, ó, eu fui multado em Curitiba, que eu fui fazer um show lá, eu não vou pagar essa multa, só estou avisando você que eu não vou pagar. Porque eu não admito que um fiscal da minha categoria chega, eu vou te mostrar aqui, ó, os autos aqui, ó. Veja aqui, ó, que ele me fez. Multado no barril, né? Multado no barril. Eu falei, não admito que um cara... Multado no barril, que era o nome do restaurante onde eu havia tocado, feito show e tal. O cara não sabe nem escrever. Multado, o analfabeto me reproduz. Não admito e não vou pagar. Não paguei. Então por quê? Porque as coisas eram divididas sem nenhum critério. Mas aí o nome foi pro Serasa? Na época acho que não tinha ainda Serasa. Então, só não paga, gente. Multado no barril. Hoje eu sinto que a ordem, de fato, ela foi se dissipando, né, nos lugares, em muitos lugares ela não existe mais, e eu agradeço a Deus por isso, porque era um tormento. Um tormento, sim. E o que acontece? Então ela foi mal feita, mal conduzida, mal gerida, né? Sim. Então não deu credibilidade para o músico, não fez o seu papel, que era a proteção da categoria, né? Eu vejo hoje algumas pessoas falando, porque tinha que voltar, porque tinha... Não tinha que nada. Se for para voltar do jeito que era, é melhor que não volte mesmo. Né? Então o que eu ia dizer? Mas ainda existe. Em alguns lugares, alguns lugares existe uma casa que eles falam que ali é central e que etc. Eu não sei pra que serve, se você sabe, deixa nos comentários. Eu, inclusive, sou completamente aberto a falar, estava errado por falta de conhecimento. Eu trabalhei como presidente da ordem num estado que eu morei, fiz muita coisa com eles lá, mas assim, quando eu entendi como funcionava, eu falei, não, obrigada. Então o que eu acho também no momento desse? Eu acho que essa conversa a gente pode até fazer um podcast especial, até me colocar. Nós vamos falar só isso. Direito autoral e direitos mas trabalhistas. Só finalizando a questão do direito autoral, hoje existem empresas, né, que você se filia, você paga para você receber esses direitos. Não sei como era antes, né, pelo que o senhor falou que não tinha isso, mas Pode hoje me chamar de senhor, pelo amor de Deus. Desculpa, mãe. Tá bom. Que hoje você grava a trilha para uma novela e essa novela ela vai ser reproduzida daqui 1 ano no outro país, daqui 2 anos no outro país, e você continua recebendo esses direitos. Então, hoje eu sinto, para mim, pelo menos, isso parece que funciona de alguma forma. Quando você grava a faixa de um CD e sai o seu nome lá no meio, ou você grava um DVD, hoje você recebe esses direitos, coisa que na minha visão, né, pelo que estou acompanhando, não era tão simples de acontecer antigamente, porque não tinha. A gente recebeu um convidado, Rafael Batista, aqui no podcast, que ele gravou trilha para uma grande produção da Rede Record, por exemplo. E aí ele contou que até hoje, acho que é por trimestre, uma coisa assim. Você pode escolher receber a cada 3 meses, a cada 6. Que ele recebe lá um dinheiro que é legal. Ok, para ele funcionou. Né? Então o que acontece numa situação dessa? Primeiro, o músico é muito forte, ele não sabe disso. Ele tem um direito assim que é inalienável, que são os direitos conexos dele. Ele pode parar a produção musical do Brasil se ele quiser. Também não vou falar isso, nem vou falar aqui. Mas então ele não sabe a força que tem. Por isso que eu digo que é uma conversa própria que a gente precisa ter. Não dá para a gente falar agora sobre ela. É o tempo, trazer o que seriam as documentações necessárias para esclarecer realmente o que poderia ser, como deveria ser. Então, e nós somos o quê? A mola mestra de um mecanismo e de um poder comercial que é a terceira receita mundial. Nós só perdemos para armas e alimentos. O terceiro é royalties. Uau. É onde nós estamos. Rapaz. Tá, então isso aqui é uma conversa mais longa que a gente pode fazer depois numa outra. Lembrando que ele cedeu o direito de imagem dele aqui, brincadeira. Mas depois vem um processo ali, meu Deus do céu. Mas eu posso dividir a receita do YouTube, porque cada podcast nosso deve dar 3 centavos de dólar. Não dá, porque... Eu não vou nem falar porque não dá, mas não é hora. Sim, mas esse é um assunto... Que o YouTube come toda a nossa receita. Mas esse é um assunto que eu acho que é importante para os músicos, e é importante que os músicos, eu sinto
né, no meio do que a gente trabalha, que os músicos não têm muita informação sobre muita coisa. Inclusive, já ouvi músico falando assim, não, porque eu vou criar não sei o quê pro direito do músico, porque todo mundo aqui é um lixo. Porque... Então, não é tão simples assim, amigo. Você não... Para você criar algo, para você é um caminho longo. Você não vai sentar com uma galera e fazer um abaixo-assinado e tirar o maestro. Não é bem por aí. Né? Mas é importante conversar sobre isso. O que a gente tem? Se você pega um pessoal mais esclarecido, então você pode ter pessoas mais esclarecidas ao teu lado para poder lutar por essas lutas assim inglórias, que eu diria. Porque você está lutando contra um poder mundial. O direito autoral não é só nosso, não afeta nós. Nós temos um direito internacional comandado por uma força magnânime, onde nós somos uma pequena fraçãozinha. Agora, essa pequena fraçãozinha, ela pode se tornar numa grande fração, num grande momento assim de transformação que poderia acontecer. Quem sabe ainda eu possa ver isso. Já tentei isso há 20 anos atrás, não consegui. Uma toca do coelho tão profunda, porque tem vários lados, eu vejo. E por isso que precisa ser discutido muito seriamente. Porque se a gente vai parar para pensar em direitos autorais, aí eu posso estar falando uma grande besteira e podem me dar bronca, por favor. Mas se a gente vai parar para pensar em direitos autorais e pagar direitos autorais, que é uma coisa maravilhosa em tese para o músico, se a gente tiver que pagar direitos autorais também do que a gente está tocando para antes mesmo de tocar, que é o que eu já ouvi algumas pessoas falando, a gente também não toca nada, né? Então é um ninho de nós complicado. Por exemplo, eu quero tocar a música da Elis Regina e fazer um show com músicas da Elis Regina. Vou estar no Teatro X. Se para produzir esse show eu preciso pagar uma porcentagem muito grande de royalties, disso, daquilo, do arranjo, do sei o que, blá, blá, blá. Dependendo de como é aplicado, eu só não faço o show. Você inviabilizou, né? Inviabilizou. Então, por isso que tem mecanismos. Existem mecanismos que fazem com que você conquiste tudo, que você possa fazer tudo. Porque é uma defesa legal, é uma defesa de conquistas realizadas, com defesa humana, defesa de trabalho. Nós temos uma lei trabalhista aqui que é muito exigente, não é? Nós estamos dependendo. Por que músico não tem nada? Eu pergunto, quem disse que não tem? Só falta informação. Né? Exatamente. Mas ele está falando tudo isso, gente, porque eu gosto muito do trabalho com o Hamilton, já tenho um ano que tenho esse prazer, conheço o trabalho dele há bastante tempo dentro da orquestra, mas ele é responsável por muitas das coisas que nós, músicos, temos direito hoje no Brasil. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Vamos paramos no começo de 80. Aí por que começou? A história começou aí, né? Mas ainda não chegou nessa parte? Não. Foi depois? Tá longe. Não, mas então vamos seguir de 80, então, de 80 para frente. Aí tem um tema, esse é um tema que a gente deveria ter um tempo maior para pensar nele e debater, porque ele vai explicar todo o resto que acontece, a gente vai deduzir todas as outras coisas. De qualquer forma, vamos aí. 80, 81, 82. Comecei a trabalhar com Fafá de Belém, né? Pelo Brasil todo, tocando a versão do hino nacional de piano e voz, que era uma coisa gloriosa, bacana. A gente parava multidões, assim, era uma coisa fantástica, né? E aí a gente conheceu ali uma porção de políticos também. Nas diretas né? já, né? Nas diretas já, trabalhando pelas diretas já, isso é que logo depois aconteceu, né? E aí, dentro do Virada Paulista, a gente colocou, quando nós fizemos um projeto, as necessidades que os músicos teriam. E encaminhamos isso para o Congresso, enfim, para quem? Para a mão do Sarney, para muitas pessoas que comandavam na época, né? E a Ruth Escobar, uma atriz que era diretora de teatro, teve um papel fundamental. Ela ganhou como deputada federal e foi um porta-voz desses requerimentos dos músicos. Né? O que nós lutávamos e pedíamos? Pedimos que nós tivéssemos um mecanismo que fosse criado pelo governo para que criasse uma possibilidade de nós andarmos com as nossas próprias pernas. Chegada às leis de incentivo. Tadam. Esse é o início e a conclusão. O que é uma lei de incentivo? Então, exatamente esse é o princípio. É dar a você a possibilidade de você construir uma relação que você não vai depender do Estado para você poder sobreviver. Né? Porque as leis de incentivo vêm com essa de diretriz. Depender do Estado diretamente, no caso. Exatamente. Então, o que o governo fez, então? Ele armou uma espécie de defesa para não arrumar mais despesas, criou um mecanismo chamado renúncia fiscal.
Foi assim que ela começou. Assim que ela começou. Então, Ok. com a renúncia fiscal, ele deixa de receber uma quantidade de imposto que ele acha que não vai fazer diferença para ele, né? E possibilita o que seria o empresário aplicar esse dinheiro em cultura, no lado, nas artes, na verdade. Cultura artística seria o grande caminho. Então, essa renúncia fiscal, por exemplo, que foi colocada pela Lei Rouanet, que é a lei mais importante que a gente tem das leis de incentivo, que foi a primeira delas que começou, né? Que estimulou, inclusive, os outros estados e prefeituras a fazerem, alguns fizeram, né? Essa Lei Rouanet, ela deu ao empresário a possibilidade de abater 4% do imposto devido. Ela não renunciou ao imposto todo. Né? E não era do imposto necessariamente futuro, é do que já tem que pagar. Imposto devido. Então, eu vou pagar R$100.000 de imposto esse ano. Então, 4% eu posso destinar a um projeto cultural aprovado pelo governo. Lembrando que tem empresas que o faturamento é muito, muito, muito alto, em milhões e milhões e milhões, então o faturamento é trimestral, ou seja, você pode recolher esse imposto para o seu projeto trimestralmente. Exatamente. Então, baseado nisso, o que acontece? Você pode fazer um projeto, né? Esse projeto é analisado pelo próprio Ministério que vai autorizar ou não. Autorizou, que você está, então, apto a correr pelo empresariado para pegar. O empresariado... O dinheiro não vai direto da conta nada, do governo não tem nada. Para a conta da pessoa. Esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do empresário. Esse dinheiro é da empresa que vai te dar dinheiro ou da pessoa física que também achar que... Só que ela é mais beneficiada. No lugar de 4% é 6%. Okay. Ou seja, você que está ouvindo, que é declara o seu né? imposto... Não precisa nem ser bilionário, mas você que está ouvindo, que declara o seu imposto, você pode entrar lá no portal da transparência, ver um projeto que te chame a atenção, que você goste. Às vezes no seu bairro tem um projeto de ensino de música para as crianças em vulnerabilidade social e você pode doar para eles. Às vezes tem um projeto do violino didático, pesquisa aí, não sei quando você está vendo esse vídeo. Às vezes tem a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. Exatamente, Lá, né? exatamente. Então, isso daí foi um mecanismo que possibilitou, aí sim. Já está na hora de eu falar dela? Quase. Quase. Né? Mas isso possibilitou a muitas pessoas. Isso aí, ela foi normatizada mesmo para valer em 1997. Uau. Tá? 1997. Estou falando de 15 anos antes ainda. Mas a Lei Rouanet não é aquela lei que o governo dá dinheiro para as pessoas ficarem em casa sem trabalhar? Para sustentar a vagabunda, não é essa lei? É o que fala. Esse foi um recado do meu padrinho. Beijo, te amo. Cuidado com a luz. Vira ela um pouquinho para cá. Beijo, te amo. Tem algumas pessoas que pensam essa barbaridade, mas não é nada disso. Então, o que acontece com relação a isso? Mas isso daí foi durante o ano de 83, 84, 85, 86, 87, 88. A coisa foi germinando até chegar no Paulo Sérgio Rouanet, que foi secretário do Collor, presidente, quando o Collor ganhou. O Collor fez uma coisa, o Collor acabou com o Ministério da Cultura, não quer os troços, e botou a Lei Rouanet. E botou a Lei Rouanet no lugar. Para que Você está vendo aqui. Mas ela não veio ainda aperfeiçoada ali naquela época. Estou falando de 92. 93 eu criei a Arte Viva. Por quê? 92, 91, 90 eu trabalhava com o André Gereissati, num programa do Brasil Musical, chamado assim, por ele e pelo Solon Simonovic, que era o sócio dele. Eles fizeram um contrato com o Banco do Brasil, sem lei de incentivo, com verba própria, para estimular a música instrumental no Brasil. Existe a possibilidade, gente, de ter um projeto de verba direta, captação direta. É muito mais difícil, mas existe. Ainda mais hoje. Exatamente. Na época não tinha lei ainda, porque a lei ainda estava... Não está legal, não. Ele conseguiu convencer o presidente do Banco do Brasil, que entrou e falou, mas é mesmo, né? Eu tenho que estimular esse meio. Altamiro Carrilho. E começou a falar enfim, os músicos de prestígio do Brasil. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu viabilizar um projeto. Eu tive a responsabilidade de trabalhar, esse projeto foi criado em casa, inclusive, em várias conversas que nós tivemos, trazendo toda a experiência. E o André muito bem conduziu isso para a música instrumental. Ele queria música instrumental. Então botou o Hermeto no coisa, todo mundo, Gilberto Gismonti, Wagner Tiso, todo, aí Amilson Godoy, fazendo seu disco, fazendo essas coisas. E nós tivemos um momento assim de glória mesmo. Né? De glória, foram anos ali, 2 anos ou 3 anos, que o Banco do Brasil proporcionou isso com verba própria, e estimulando nas regiões do Brasil as suas orquestras, e eu era responsável por essa fase.
né, de fazer e criar mecanismo para que isso acontecesse e tal. Aí eu falei, mas eu vou criar uma orquestra para o Banco do Brasil para fazer isso. E criei, na verdade, a Sinfônica Pop, mas ainda sem esse nome, mas o nome estava aguardando, seria o Banco do Brasil dar ok, e eu fechar essas tratativas todas e fiz um projeto, um show memorável até hoje. O Júlio Medalha, que fala muito dele, lá na Casa Tom Brasil, na inauguração da Casa Tom Brasil. Uau. Olha só que loucura, quando inaugurou. Foi exatamente. E dentro da na minha orquestra primeira tinha essa formação. Quem era? Era a orquestra de cordas da USP, a percussão sinfônica da USESP, essa parte da sinfônica, e a parte popular era a Banda Mantiqueira. Então eu juntei esse daqui, Banda Mantiqueira, papai, foi quando bateu, foi um uau, Se você é violinista e está ouvindo e não conhece o trabalho da Banda Mantiqueira, vai no YouTube. Eles gravaram várias coisas com o OSESP, inclusive. Então, e esse trabalho, depois a USESP ouviu, uma vez eu fui fazer um show lá no Coisa, com essa formação, o Néstor estava, amigo, você posso assistir o ensaio? Eu falei, pode, você viu, meu maestro, né? Aí 6 meses depois estava o Néstor, convida a Banda Mantiqueira. Agora pegou a minha ideia, já foi embora. E foi junto com o USESP, maravilhoso, fizeram um trabalho incrível, né? Mas ali foi a primeira experiência que eu fiz. Aí, baseado nisso, que foi? 3 anos depois, em 1993, eu criei, então, a Arte Viva Produções do Arquivo, a orquestra, e comecei a trabalhar com ela, exatamente com baseado neste princípio, tendo a Lei Rouanet ou leis de incentivo, que possibilita eu criar uma fonte de renda que possa pagar os músicos, pagar tudo, e em contrapartida, o que eu faço? Eu faço esse espetáculo de graça. Então eu não vou fazer, a lei não me proíbe fazer isso, mas aí moralmente eu não me sinto bem. Eu falo, não, se eu estou ganhando bem, os músicos estão ganhando também o que tem que ganhar, todo mundo está ganhando, som, luz, blá, blá, eu acho que agora eu tenho que retribuir para a plateia. E o senhor já pôde possibilitar espetáculos gratuitos, tocando com que repertório, com que pessoas? Sempre eu tenho a orquestra presente e um convidado. Então, e dentro desses convidados, eu acho que todos os grandes nomes da música brasileira passaram. Qual os que vem assim na cabeça do senhor agora? O Gil foi o primeiro, né? Na verdade, ele já não era mais ministro, né? Ou até era. Não, foi antes de ser ministro, né? Foi antes de ser ministro. Depois ele veio a ser ministro, né? O Gil, a Gal, a Betânia não, a Betânia também. E aí o Diogo Nogueira, Esse do Diogo Nogueira eu lembro. Eu brinquei, né, no dia que o Thiago veio gravar. Esse episódio tem no ar provavelmente depois do episódio do Thiago, então você volte alguns e assista o episódio do Thiago Godoy também. Quando eu comecei a tocar violino, quando eu mudei para São Paulo, a orquestra já fazia um monte de show, já viajava. E eu ficava extasiada, falava, gente, isso é muito legal. Espero um dia poder... Só que nessa época não tinha, até briguei com o Thiago, não tinha mulher, né? E aí quando eu comentava com algum colega, os caras falavam, não tem mulher na orquestra. Eu falava, poxa, que triste. E ficava ali olhando todas as viagens, eu achava aquilo tão sensacional. Juro, mas tão sensacional, que quando veio o convite do Israel, eu falei, minha vez, cara, consegui, venci na vida. Então, aí eu explico para você. O que acontecia? Primeiro, eu dei sempre uma responsável por naipes. Né? O meu primeiro responsável pelo naipe foi o Nunes, Aldino Nunes, meu querido amigo, mestre dos magos. Conhecido como mestre dos magos, então, entre os violinistas. Não está mais com a gente. Mas, sim, em todos os lugares. Mas ele estava comigo desde a década de 70, começo de 80, e outros trabalhos. Então, Nunes, o que ele fazia? Ele trazia os amigos dele da USP todo. Sim, outra, existe uma questão de... Eu era uma menina recém-chegada em São Paulo para estudar violino. As pessoas que estavam ali eram exemplos da minha Todas vida. Referências, né? Exatamente. Quando eu fui para Poços de Caldas, o meu primeiro festival, em 2008, o Nunes era Spala. Então, assim, era realmente pessoas que eram para mim muita referência. Eu me lembro do primeiro show que o Nunes estava. Que eu saí do palco quando terminou, segurando, fazendo volta a lágrima, não vai descer. Mas, assim, tão feliz e tão orgulhosa, porque a minha vida tinha dado uma volta e eu tava num lugar onde eu sempre acompanhei, sempre vi os shows. Eu lembro do Thiago Carequinha, quando o Thiago ia postava, eu falava, ai, gente, por favor. E aí, quando eu vi, eu estava lá, né? Então isso pra mim foi muito legal. Maravilha. Então, eu só tenho gratidão com o mundo. Gente, você conviveu muitos anos junto. Nossa Senhora.
Até um dia que ele precisou, ficou doente e tal, saiu. Aí o Israel, eu chamei o Israel para exercer a função dele. E tive uma... Israel, põe a mulher nessa orquestra, Israel. Obrigada, Deus, por esse momento. E, ó, mas para fazer o fechamento da questão das leis de incentivo, é por isso, inclusive, que talvez você já tenha assistido um show de alguém super famoso de graça na sua cidade. Exatamente. Esses shows que acontecem nas É praças... de graça para você, alguém pagou. Exato. Tem vários shows que acontecem em praças públicas e que são de incentivo federal. E as pessoas nem... que legal que a prefeitura está oferecendo. Que legal que... Às vezes nem é a prefeitura. Eu quero só dar um esclarecimento, me permita, Claro. para o público no geral, né? Todos os preços ali são tabelados pelo governo. Eu não posso falar que eu quero ganhar um cachê de R$1 milhão. Não, você não pode. Você tem um limite. Poxa. Você pode ser muito famoso, particularmente você pode criar ou cobrar um cachê de R$500 mil para você fazer. Ok, você merece isso. Só que pela lei de incentivo você pode ganhar até R$25 mil. Você não pode mais do que isso. Então, quando chega aí, quando eu vi algumas bobagens, assim, falando, não, a Daniela Mercury cobra R$600 mil por show. Não, nada disso. Ela só pode ganhar R$25 mil. Isso é importantíssimo. R$600 mil provavelmente é todo o valor captado. Exatamente. Que não é o valor que foi pro bolso da Daniela. Não, você pagou a passagem de avião, estadia, som, toda luz, a banda, equipamento, etc, palco, etc, segurança. etc. Gente, tudo está incluído. Aluguel Isso é tão espaço. importante de ser falado, mas tão importante. Porque as pessoas acham que é isso, né? Não, vai lá, mas o artista tá ganhando R$1 milhão, como a gente escuta às vezes, né? Festa da uva, né? Não é, não. Aí não. Então o que ela se vê? Esse foi a resposta que os governos deram para nós, músicos. Agora, o que acontece? Nós esbarramos aonde? Em princípios políticos partidários, que às vezes querem modificar o objeto da lei. A lei não pode ser modificada, você pode ser até ampliada com outros benefícios, como aconteceu. Quando o Gil discursou, falou e defendeu a diversidade cultural, que eu concordo, né? Mas o que acontece? As pessoas estão hoje se perdendo um pouco nessa análise do que é diversidade cultural, e a cultura artística acabou ficando para fora. Uhum. Né? Então a gente tem que retomar o que seria a lei no seu verdadeiro caminho, contemplar a todos, e quando fizer um edital, por exemplo, do organismo público, lutar pela excelência dos resultados. Não é simplesmente pelo exotismo do elenco. Uhum. Né? Então eu acho que tem uma divisão aí que precisa ser considerada, que é a cultura antropológica e a cultura artística. Eu acho que tem que contemplar as duas, tem. Então faça a seguinte divisão, não coloque tudo no mesmo saco. Coloque metade daqui para a cultura antropológica e metade daqui para a cultura artística. Então essas pessoas da cultura artística serão analisadas pelo seu mérito, pelo seu conteúdo. Então esse aqui pode ganhar o primeiro, pode ser o segundo. Não vai ganhar porque é gordo, porque é magro, porque é bonito ou porque é feio. Parece que eu já escutei isso nesse podcast. Pois é. De um outro Godoy. Mas é isso que está precisando agora, entrar a gente tem que pensar um pouco, o poder público tem que analisar por esse outro prisma. Sim. Vamos respeitar a diversidade, vamos dar oportunidade para todos, eu defendo isso, uma bandeira, inclusive, dos meus entendimentos. Porém, nós não podemos penalizar a cultura artística. Essa é uma outra coisa que precisa ser resgatada. Né? E a lei de incentivo veio para isso. Não vamos esquecer também. Aí a cultura artística veio para isso. Então estou falando em nome da música, do teatro, do balé, da dança, da literatura. Então tudo isso está presente dentro de um composto que é a busca pelo resultado da excelência dos trabalhos apresentados. Acho que a palavra-chave você acabou de falar, é essa questão de você não depreciar, né, uma a outra. Sim. É só você não penalizar, essa é a palavra, porque a excelência artística está sendo penalizada hoje, né? Exatamente por um entendimento distorcido. Distorcido, exatamente. Porque precisa cumprir certos checks para que um projeto seja aprovado ou para que consiga captar o dinheiro que precisa para acontecer. Exatamente. Okay. Então eu digo sempre que a cultura antropológica, esse aspecto identitário também. A gente nem precisa dar necessariamente nomes às coisas, mas isso é uma coisa que daria para resolver
em lei ou é um problema que está na hora da captação da empresa decidir em quem vai apoiar? São dois momentos aí, Jean. Você tem, primeiro, a vontade soberana, que eu digo isso. A vontade soberana do empresário, da lei. Eu quero esse projeto, eu não quero aquele. Exatamente. Eu vou optar por isso ou por aquilo. E o governo vai ter a inteligência necessária para aprovar o que e como aprovar este ou aquele. Então, a lei tem dois artigos. O artigo 18 e o artigo 26, que é a chave da lei de incentivo. Né? Então, a lei do artigo 18 oferece 100% de isenção fiscal para o patrocinador. Então, se o projeto estiver enquadrado no artigo 18... É 100% dos 4%. Dos 4%, exatamente. Ele pode ser... Se a lei tiver enquadrado o projeto no artigo 26, é 30%. Dos 4%. Dos 4%. Este daqui é beneficiado, 30% só. É uma pequena parcela, é um terço da parcela. A outra tem que ser com dinheiro próprio. No meu entendimento, sempre era 100% dos 4%, mas um pode captar 100% do projeto e o outro 30% do projeto. Então não é... Não é esse o 100% do projeto. O projeto tem um limite de captação, digamos, de 1 milhão. Ele pode estar enquadrado no artigo 18 e captar 1 milhão. E o artigo 16. E no 26. E no 16 captar 300 mil. O valor do projeto continua o mesmo, R$1.000. R$1 milhão aqui, R$1 milhão aqui. Então, digamos, no artigo 18, o que acontece com esse 1 milhão? O empresário pode... todas as despesas podem ser absorvidas pelo projeto, pelo 4%. Que pode captar 1 milhão se ele tiver possibilidade. Se 1 milhão estiver dentro desses 4%. Dentro dos 4%. Então, então ele pode autorizar, isso pode ser totalmente absorvido pela lei. Se tiver no artigo 26, não, é só 30% pela lei. Ou seja, ele você vai dar 1 precisa, milhão, às vezes, mas... de mais empresas para poder captar o valor total. Não. Porque se for 1 milhão, ela só pode dar 30% do valor que ela tem. Pelo que eu estou entendendo, não. Ela pode dar 1 milhão, só que é abatido apenas 400 mil. Exatamente. O resto ela está realmente investindo naquele projeto. Exatamente. Ele está dando o dinheiro dela. O desconto do imposto. Okay. E agora o governo abre mão de 30%. Então, ok. Daqueles 4%. Parece a Dilma falando nos números. É 10% dos 3% de 25%. É um cálculo. Mas acho que ficou claro. Para mim, pelo menos, ficou mais claro agora. Exatamente. Então, qual é a nossa luta? Quando aprova um projeto? Aprovar no artigo 18. Agora, qual é o projeto na música que ele precisa? Só a música instrumental, ou a música clássica, ou o coral. Que é 18. Que é artigo 18. Caramba, eu não sabia disso. Então pensa, então volta. Se você quiser colocar um cantor, não é mais 18. Já não é mais 18. Você tem que ter, o que eu faço, uma superioridade de repertório de participação da orquestra. Então, com a gente está sempre o cantor tocando com a gente, não está? Sim. A orquestra está presente no repertório que ela faz, instrumental, e presente com o cantor que está cantando no show. Entendeu? Ou seja, ela é superior. O cantor, na verdade, é uma participação especial. Do concerto da orquestra. Exatamente. O concerto é da orquestra. Não é o show do cantor. É diferente. Cara, que doideira. Agora eu acho que pra mim tá mais claro o que você tava querendo dizer no seu podcast. Ou seja, não sou nunca claro. Não. É que aquela coisa, às vezes a gente precisa escutar várias vezes a mesma coisa pra entender, né? Do que se trata. É lógico, tem que... Então, se eu quero fazer um projeto... Voz e violão, por exemplo, muito provavelmente vai ser 26. Muito provavelmente será. Eu nem toco, nem canto, tá, gente? Graças a Deus. Ele só encanta. E dentro disso tudo que a gente está falando de lei de incentivo federal, existe uma lei municipal também para você que está ouvindo, que quer ter o seu projeto, que é a lei da Fundec. Então é bem importante também, se você está ouvindo isso e falando, nossa, eu queria fazer um projeto aqui na minha cidade, a Fundec é uma lei municipal que você pode solicitar. Tem uma forma de se fazer, tem as formas das licitações, mas que todo município tem e nem todo município usa. Utiliza, exato. E voltando, é que agora que clareou minha cabeça, deu uma explosão mental aqui. Que bom. Isso desmancha um pouco o argumento que eu falei de para as empresas é fundamentalmente melhor investir em grandes artistas, por exemplo. Tendo agora essa visão um pouco mais ampla, não, porque o cara não vai abater tudo. Não. Ele vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Exatamente. Claro que volta em publicidade, toda aquela coisa, não sei o quê, mas
não é fundamentalmente melhor. Não. Assim, Aí você chega também a algumas coisas, quando você entra, você é captado de algum financiador, né? Às vezes está escrito ali no próprio edital, só artigo 18. Apenas artigo 18. Apenas artigo 18. Você entra com o projeto, você já está sabendo que o seu apresentador tem que estar no artigo 18. Senão você não vai ter o patrocínio, porque ele não está disposto a colocar dinheiro dele no projeto. Então eu coloco que a lei permite. Maravilha. De certa forma não. É uma coisa muito boa para quem está enquadrado no 18. Porque aí você tem a garantia de que você não está concorrendo com o Ivete Sangalo. Só assim eu posso, por exemplo, e com esse artigo 18, só assim eu posso ter essa orquestra, entendeu? Porque se eu não tiver o meu projeto enquadrado no artigo 18, não tem como. Aí vão preferir Ivete Sangalo. Não tem como. Aí vou fazer. Então faz só o Ivete Sangalo sozinho, porque eu quero. E nada contra Ivete Sangalo, é só porque normalmente é o nome que as pessoas falam quando usam esse exemplo. Exatamente. Então, faz o show dela só, porque com orquestra não dá pra fazer. Cara, que maravilhoso. Maravilhoso. Agora tem uma pergunta que eu sempre faço nesse podcast, e eu imagino a resposta já mais ou menos, mas como que o senhor descobriu a existência do violino didático? E qual foi sua primeira impressão sobre? Primeiramente, não buscando senhores na minha vida. Eu sempre gosto. Como você descobriu o violino didático? Primeiramente, que eu tenho uma flor dentro da orquestra, que é a Amanda que está lá, né? Uma rosa linda, toca maravilhosa. Lá, maravilhosa, o violino maravilhoso. E o Thiago me falou do violino didático. Eu falei, bacana. Quer fazer? É mesmo? A conversa é séria? Ele falou, então eu tô. Eu cheguei a conversar com o senhor num ensaio que teve lá no estúdio, né? Sim. E aí, cogitando essa possibilidade, falei, olha, a gente tem um podcast. Sentei ali com ele no sofá, enrolei ele ali no intervalo, fiquei ali, falei, será que, né, tem interesse? Só que a gente não conseguia agendar, né? Porque eu só tenho o contato da Dona Inês e do Thiago. Aí quando o Thiago veio, eu falei, vamos acelerar seu pai lá? Vamos lá, Agora já tá. Então aqui eu tô mais um porta-voz. Né? Estando aqui, qual é a impressão do senhor? Maravilhoso. Vê que eu estudo profissional do mais alto gabarito. Eu fico sempre em dúvida, quem é que está patrocinando você? Será a Globo? Cara, infelizmente, como o Thiago falou, ainda nós não temos a nossa lei de incentivo para chamar de nossa. Então é tudo do nosso bolso. Mas se você tem uma fábrica de câmera, uma fábrica de luz. Mas na verdade você só não usa. Exato. Nós temos leis de incentivo, só a gente não sabe delas. Mas o Thiago vai ajudar nós com isso. Ajuda sim. Fábrica de microfone. Pode entrar em contato, gente. Eu sou produtora. Entra em contato. Inclusive, eu aproveito esse negócio de microfone e agradecer a Shuri. Novamente. A Shuri, que é essa aqui, ela deu esses microfones pra gente? Não deram esses microfones pra gente. Mas eles convidaram a gente semana passada pro evento que rolou lá no escritório da Shuri. Foi assim. Eu descobri que não é Shuri e não é Shur, é Shur. Porque é um sobrenome. Não é. Na minha cabeça era a palavra, tipo, claro, óbvio. Não, é um sobrenome. Então, muito obrigado, Kadoka, que foi o cara que chamou a gente. Talvez ele tenha visto que nós usamos os microfones deles, então foi uma experiência legal. E foi super bacana, porque a gente estava entrando no escritório dedicado com o Marcos Hermes, que é um fotógrafo maravilhoso. Descobri que eu estou no livro da Shur, que ele fez as fotos durante toda a carreira dele, e eu descobri entrando no escritório. Eu falei, meu Deus do céu! Inclusive, Marcos, um abraço também, super convidado para estar aqui com a gente. Maravilhoso. Pessoa que fotografa todos os artistas, tudo, pra você pegar o livro, assim, são umas 500 páginas. Pensa num tanto de artista nacional e internacional. Tem umas fotos da Rita Lee que ele fez, desde 1900 e Guaraná com rolha. Ele está fotografando o pessoal e são fotos maravilhosas. E aí a Shur acabou patrocinando esse livro. Então, mais uma vez, um abraço para o Marcos Hermes também. E se o senhor pudesse indicar um nome que o senhor acha que poderia contribuir com essa conversa, contribuir com os músicos e aspirantes a músicos e curiosos que estão assistindo, quem o senhor acha que seria legal a gente conversar aqui? Conversar aqui com vocês, tem muita gente especial dentro dessa luta, né, que eu diria, né, porque tem pessoas que já estão nisso há muito tempo, muitos anos, já passaram, alguns resistiram, outros desistiram, né, e algumas pessoas continuam aí lutando para isso, né. E eu posso indicar o nome de uma política para você? Claro, porque Jandira Fegali. Jandira Fegali. Isso. Ok. Para falar disso, para falar dessas leis de incentivo. Vou anotar o nome aqui para eu não esquecer. Deputada Jandira Fegali.
E foi quem fez a lei, Paulo Gustavo. Então, algumas pessoas lutam com a gente, entendeu? Estão do nosso lado, nos protege porque sabe que é importante, né? Então, onde ela está? Num ambiente que resolve, num ambiente político. Primeira vez que eu indico um ser político para fazer alguma coisa. Porque é deles que nós dependemos para chegar nesses resultados todos. Querendo ou não, a mudança se faz lá. Desse tipo de coisa que a gente está falando. Exatamente. Então, a deputada Jandira, eu tenho por ela uma profunda admiração e ela eu soube depois que ela tocava bateria também. Musicista, maravilhoso. Está no meio, está no meio. Então ela lutou e ela sempre está do nosso lado, sempre está do lado nosso. Então a gente pega pessoas aliadas, né? Maravilhoso. E nessa aliança, por exemplo, você vai construindo e vai conhecendo pessoas que constroem. Uma outra pessoa para falar aqui, que eu colocaria, seria Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé, ok. Esse é do lado musical. Maravilhoso. Só porque eu digo para ele, porque... Posso contar uma passagem? Claro, da década de 80 ainda, claro, né? por favor. Né? Nessa minha luta, nessas vira-volta da luta, eu falei da década de 60, 70, e não falei de 80, que é o pouco dela, né? Que foi quando eu fui convidado para ser membro da Comissão de Música do Estado, pela Beth Mendes, que ela se tornou, depois ela foi substituída, e ali eu acabei presidindo a Comissão de Música do Estado, né? E desenvolvemos uma lei que seria para a criação da Faculdade de Música, ou seja, de São Paulo, a MSP. A Universidade de Música. A Universidade de Música que seria construída. Mas esse convite veio como? Desculpa. Como é que foi o processo? Peraí, eu tropecei aqui. Um pouquinho só que eu tropecei. Tá, então como é que veio esse convite? Então o professor Olivetone, ele estava tentando lembrar o nome dele, quem era, estava presente na comissão, eu o substituí depois na presidência, mas enquanto ele ainda era o presidente, eu me lembro dele falando, que ele ficou muito feliz na época, foi aprovada uma lei aqui que cria, né, uma lei que todos nós havíamos lutado, para que existisse a Universidade Livre de Música, ULM, meu Deus do céu, ULM, Universidade Livre de Música. A lei foi criada, puxa, que maravilha. Onde eu estudei. Então, o que acontece? Depois o professor saiu por motivos pessoais e tal, não sei o que, eu acabei, então, incorporando o seu lugar. Houve uma mudança política, né? Mudou o governo, e o Arrigo Barnabé, então, entrou como homem de confiança do novo governo, do secretário de Cultura, do escritor. A gente lembra, né? Você lembra? Eu estou vendo a cara dele aqui na minha frente, já vou aqui. Que ele foi o secretário de Cultura da época, ele trouxe uma pessoa do governo, porque não funcionava a comissão de música, não funcionava. Eu entrei lá, na verdade, com esse espírito de tentar funcionar ali, né? A gente até conseguiu algumas coisas, né? E Alexandre Moraes. Alexandre Moraes ou não? Desculpa. Não, Alexandre Moraes é aqui, pai. Não era Dilson alguma coisa? Não, a Dilson Zé Alves é depois. Tá. Dá um Google aí, ó. Qual é o ano? Secretário de Cultura, ano 82, 34. Secretário de Cultura de São Paulo. São Paulo. Fernando Moraes. O escritor Fernando Moraes. Fernando Moraes, escritor, lembra? Desculpe, Fernando. Sem problema. Esqueci. Né? E o Fernando, então... Com tudo que o senhor lembrou, esqueceu o nome de uma pessoa, para mim foi... Eu acabei de falar para o Thiago, gente, que memória, as datas e os nomes, incrível. Então, o que aconteceu? Né? Eu havia sido convidado pela Beth Mendes, que foi antecessor dele. A Beth ficou um tempo e saiu. Né? E a Beth me recomendou, Amilson, precisamos fazer aquela escola, precisamos fazer o ambiente musical, o ambiente artístico, a comissão de música funcionar, né? A coisa não funciona, tá, você consegue. E ela me conhecia da Virada Paulista, eu tinha uma relação boa com ela e tal. Ok, Beto, vou tentar. E ali eu comecei a dar um dinamismo, para mim unir as partes, né? A música erudita, o coral, a ópera, cada um no seu ramo, né? Você sabe, né? Vamos fazer uma coisa só, gente, nós temos o mesmo problema, estamos no mesmo trânsito, temos que lutar igual, né? E assim a coisa conduziu. E aí, então, o maestro Olivetone saiu da coisa, eu acabei assumindo a presidência e comecei a trabalhar com essa finalidade. O Arrigo entrou
para a condição de música, queria falar. Eu falei, Arrigo, nós temos uma comissão altamente competente, podemos fazer um trabalho em conjunto e tal. Nós estamos criando agora, eu gostaria de criar, a ULM, a Universidade Livre de Música. Temos que instalar a Universidade Livre de Música. Isso aqui é um objetivo que nós destinamos como principal, etc, etc. Ele falou, Tucá, já falei que é meu pedido, né? Mas eu queria uma coisa. Eu queria criar uma orquestra jazz sinfônica. É mesmo, Arrigo, você quer? Eu falei, puxa, que maravilha. Eu vou maravilha, toca o pau. Eu acho que é uma boa ideia e tal, não sei o quê, então, mas vamos trabalhar em conjunto. E então a ideia de criar a Jazz Sinfônica foi do Arrigo Barnabé, isso eu quero deixar claro. Trouxe Eduardo Godin para ser o diretor musical. Maravilha, outra pessoa, ser amigo e tal. E essa universidade, então, começou a ser criada, e o Arrigo me falou, Tuca, eu queria que você criasse o plano de implantação dessa orquestra, porque eu queria que você fizesse aqui na universidade aquilo que você fez em São Caetano do Sul. Puta, Arrigo, era o que eu estava esperando. O Estado se interessar por isso parecido. Eu falei, tá bom, eu vou criar e comecei a trabalhar. E trabalhei, eu não vou aprofundar aqui esse assunto, mas 4 anos, inclusive com arquitetos da modelando qual seria o melhor espaço, e lutamos e informamos na época. Tínhamos sendo informados de que o Caetano de Campos estaria à disposição nossa. Então aqui vai ser o local, tivemos lá com uma equipe. Ou seja, para você que está ouvindo, a Fundação das Artes de São Caetano continua lá de pé. Exato. O LM só trocou de nome, mas continua de pé. Jazz Sinfônica está de pé, mas tá de bengala ali, ligada nos aparelhos, mas está. Mas olha que doido, a ULM foi criada, inspirada na Fundação das Artes de São Caetano. Então o que aconteceu? Ali eu criei o programa de ensino. Uhum. Eu fiz uma comissão dos professores que tinham lá no começo da ULM, criamos um programa, colocamos e registramos. Né? Registramos. A USESP ainda não existia, quer dizer, era uma orquestra de São Paulo, então, mas fazia parte também disso. Então, os corpos estáveis também fizeram parte e tal. E a minha ideia era trazer, na época, também não existia, era o patrocínio privado para alimentar o que seriam essas iniciativas. Ou seja, criar, o que depois virou, 3 anos depois, a parceria pública-privada. Uhum. Que também não existia. Eu queria que ano que era, quando o ULM começou a funcionar? A ULM começou em 88, 87, a ULM 86. é mais velha do que a nova USESP. Exatamente. Bem exatamente. Mais. Então o que aconteceu? Aquele programa que eu havia colocado para ele, muitas das iniciativas, a USESP adotou. Lógico, uma função do Estado. O programa está lá, vou pegar, isso aqui é bom, vou fazer também, e fizeram lá. Mas isso era para fazer dentro daquele centro de produção. Cheguei até a aprovar, lembrei em Ribeirão Preto uma associação exatamente para dar fortalecimento para o ULM, quer dizer, era Universidade Livre de Música, Associação de Escolas de Música do Estado de São Paulo, AMSP. Isso foi criado. Mas olha, você sentiu também, explodiu. E hoje a ULM se chama MSB. Sabe aquele trio dos irmãozinhos que entra no quarto falando as coisas? Foi a mesma cena agora. Uau! Isso foi criado, sacramentado em Ribeirão Preto, porque eu falei, não, eu gosto de fazer do interior para o Estado. Eu não queria fazer uma escola que violasse ou sangrasse as escolas vigentes no Estado de São Paulo. Nós vamos utilizar todas essas escolas inscritas em manadas. Então, a ULM vai suprir as necessidades dessas escolas para respeitar as mãos de obras locais, etc, etc. Né? Para você não mandar o professor de trompa lá para Pindaguiba, você não tem aluno nenhum lá. Vamos mandar, eles vão dizer o que precisa, então a conversa seria desse lado. Né? Capilarização. Então, no meio disso, ela foi até quando comecei a implantar e tive a responsabilidade de implantar, junto com Ciro Pereira, a Jazz Sinfônica. Eu fui eu tive o privilégio de ser... Essa informação eu tinha, mas eu queria que o senhor chegasse nela, porque, gente, quando eu falo que esse maestro... Não, o senhor... tem tanta coisa que a gente hoje tem, não só, vou falar em São Paulo, mas no Brasil, de coisas de questões de lei, de coisas de música no geral, né? A gente deve tanto e muita gente não sabe. Essas coisas. Eu fico feliz em você por saber disso e falar isso. Mas deixa eu falar de outras pessoas importantíssimas que eu tenho. Mas Ciro Pereira, que grande amigo querido e tal, né? Então, eu falei para ele, Ciro,
estamos implantando. Quando eu cheguei, a Jazz Sinfônica já estava com os músicos escolhidos pelo próprio Ciro Pereira, junto com o maestro Edmundo Villani Cortes. O Edmundinho me ligou: Amilson, vou precisar sair, eu quero que você fique no meu lugar. Não, porque você ele era o arranjador da orquestra. Ele ainda, a orquestra não existia ainda. Okay. Existia o maestro primeiro, que era o Ciro Pereira, e o Edmundo, assistente dele. Ele me colocou e falou: você quer? Tá bom, então eu vou falar lá. E entrei então como assistente do Ciro para fazer. E vendo aquelas coisas, me lembrando da fundação, falei: Ciro, eu vou mudar tudo aqui. O senhor é o cara que gosta de mudar tudo. Eu vou fazer os negócios. Amilson, faz o que você quiser. Eu quero que eu regie minha orquestra, eu quero fazer meus arranjos. Falei: então, tá bom, deixa comigo, me dá aval, dou. Então, tá bom, vou fazer e vou comunicando você. E assim as coisas começaram, junto com a Rico. Já é sinfônica. Antônio Carlos Jobim veio para tocar com a gente na inauguração, e foi em Campos do Jordão. Eu tive o privilégio. Na verdade, eu conheci o Tom Jobim aí, olha que coisa louca. Né? Que loucura. E conversamos bastante. A Jazz Sinfônica é uma orquestra que faz um trabalho único, né? Exatamente. Assim, eu fico muito triste de ver a situação que a orquestra passa, né, de uns anos para cá. Teve a banda sinfônica, aconteceu tudo aquilo, mas porque a Jazz Sinfônica, ela é uma orquestra única. Não existe outra orquestra no Brasil que eu conheço com tanta história, com tanto tempo, que faça o trabalho que a Jazz faz. Exatamente. Então, o que aconteceu nesse período para você dar cara para uma orquestra de tempo para o LM? Ao mesmo tempo. Né? Para Jazz Sinfônica. Gente, a gente está escutando a conversa de vocês. Não, é que a gente está debatendo aqui que eu não sabia, e eu acabei de ser extremamente injusta. Eu não sabia que a Sinfônica Pop Arte Viva tinha nascido junto com a Jazz. Praticamente. Pera, porque eu explico isso. Não, é porque aqui é importante, é um detalhe interessante aqui. Quando você monta uma orquestra, você tem uma programação de gente, e nós tínhamos ali um maestro altamente competente, né, que tem um poder de criação também limitado aos tempos, né? Ainda mais na época não tinha computador, não tinha nada, você tem que escrever. Eu escrevi o arranjo, não é brincadeira não, meu irmão. Na mão? Aqui na mão, com tinta, e o Ciro escrevia a tinta, né? Ele não errava, porque se errasse você tinha que jogar a folha fora, né? Fazer tudo de novo. E fazia tudo, exatamente. Então eu já escrevia a tinta. Mas quanto tempo você leva para fazer um arranjo? A primeira pergunta. Quanto tempo? Você leva dias. Você não faz um arranjo em 2, 10, 8 horas. Não. Você leva dias, principalmente para uma orquestra, né? Então o que eu achei, quando o Arrigo me pediu aqui, eu preciso chamar outros maestros para trabalhar junto aqui. Não adianta. Eu também tenho uma limitação, não dá. E o Luiz Arruda Paz foi o primeiro convidado. Ele ficou felicíssimo que já tinha, enfim, veio. E eu falei: nós precisamos abrir esse leque de convidados para a orquestra. Não dá para a orquestra manter um repertório só instrumental, porque se ela ficar instrumental, ela vai durar 6 meses. Desculpe, eu esqueci. Ela não vai conseguir virar mais do que isso, né? Você tem que estar perto é uma orquestra que vai trabalhar com música popular, e a música popular envolve a música instrumental, e você tem os cantores, os intérpretes que precisam estar presentes. Eu tive uma certa resistência por parte de alguns músicos da orquestra que não queriam. Tem gente cantando, gente. Não, tem que ser instrumental. Eu falei: não adianta, gente, pelo amor de Deus, pense, nós temos que trazer para o compositor. Eu vou até mostrar como seria isso. O que eu estou falando, e vou sugerir um artista para fazer o que seria o lançamento da Jazz Sinfônica dentro desse perfil. Foi Toquinho. Então eu chamei o Toquinho, e aqueles arranjos que eu fiz para o Toquinho foi daquela época para fazer com a Jazz Sinfônica. Os mesmos que você tocou agora, alguns meses atrás. Exatamente. Okay. Então ali foi a primeira amostra do que seria. Então foi uma coisa assim que explodiu. Quer dizer, você tem uma partição maravilhosa, musical, instrumental, e daí para frente seria o perfil que a Jazz Sinfônica, na verdade, havia recusado no início, mas que hoje faz isso, né? Sim. Então, está fazendo isso, exatamente. Eu fico muito feliz por isso, né? E o Toquinho foi um artista exemplar também, isso foi em 1988. 88. Caraca. 90. É caminhão passando. A primeira, 90, eu fiquei. O secretário da época, Adilson Monteiro Alves, que era presidente do Corinthians, então, ele foi secretário de Cultura. Né? Eu falei: Adilson, vou ter que ser esse. Quando eu fiz aquele projeto, esse daqui, a Jazz Sinfônica. Milson, que puta, que coisa mais linda, maravilha, é isso que vamos fazer, vamos levar para cá, vamos levar para lá, vamos não sei o quê. Agora eu vou contar uma particularidade aqui, Adilson, se você se lembra. Eu falei: maravilha, vou contar aqui.
Falei, então, no dia seguinte, vamos conversar amanhã para a gente ver, vamos. Falei, então, Adilson, o que eu estou achando que a gente poderia fazer com o trabalho da Orquestra Sinfônica, não só o trabalho da Orquestra Sinfônica, mas com todos os outros organismos que existem, e os professores. A primeira coisa, aumentar o salário dos professores. Acho que não dá para trabalhar com um professor ganhando o que ganha e tal, não sei o quê, mas eu tenho uma fórmula aqui que eu acho que eu quero apresentar para você. Isso, falando com ele no secretariado, lá na... Mas sobre aumentar os salários dos professores da ULM. Os professores da ULM. Então vamos funcionar, mas pagando salário diferenciado, porque eu preciso trazer professores especiais, que ganham outros patamares, enfim, então, bora colocar. Mas não tem dinheiro, eu falei, tudo tem. Tem. Queria saber de onde tirar. Então o que nós precisamos fazer? Pegar para cada um dos organismos, cada corpo estável de Estado, um profissional, um patrocinador. Então nós teremos, eu já tenho 3 interessados. Era o Bamerindos, Banco Bamerindos, que ele se interessou em fazer patrocinador, e a Orquestra do Litoral, a Sinfônica Litoral, o Banespa, na época, que eu tinha uma parceria com o Raul, eu vou lembrar o sobrenome dele. O Raul era o empresário do Toquinho na época, que tinha uma relação com o Banespa. Então já tinha, falta só 3. Aí se o Estado entrar, nós podemos então ter todos esses órgãos, esses corpos de Estado terem um patrocinador, receber regularmente sem custo para o Estado, nenhum, aumentar o salário dos professores sem custo para o Estado e ter a parceria privada participando daqui das produções e tal, culturais e tal. Ele parou e falou, Milson, eu não posso abrir esse precedente. Pelo amor de Deus, estou trazendo uma ideia para você que você não vai ter custo, você não vai gastar nada, ainda o Estado vai ganhar muito e todo mundo vai receber mais, você vai me falar que não pode, que esse presidente não posso. Na época eu não entendi. Hoje eu entendo. Que era uma coisa que mexia com as estruturas e tal. Agora arrumou-se uma lei e uma possibilidade de fazer essa parceria pública-privada. Na época não tinha. Falei, Adilson, mas não dá. Então, Adilson, desculpe, estou fora. Se não posso melhorar os professores, não posso, o salário deles, os músicos, eu não nasci para ser cafetão de músico nem de professor. Então, eu estou fora. Eu vou sair, eu deixo aqui com você e tal, o plano está lá, o plano está lá. E aí, depois de 6 anos, né? Aí eu montei a Arte Viva. Eu falei, se eu não posso, eu preciso ter uma estrutura própria para poder fazer o que eu acho que tem que ser feito, né? E isso daí já faz 30 anos, né, meu irmão? Cara, seu primeiro concerto foi em 93. Que dia, você lembra? Olha a informação que ele tá pedindo, hein? Pô. Ano já não serve, né? Eu não sei. Foi do... 9 de abril? Não, desculpa. 9 de abril de 93 foi quando eu montei a Arte Viva Produções Artísticas. 31 anos. 31 anos. Caramba. Viu? Eu estava sendo injusta. Porque na minha cabeça, a Arte Viva tinha vindo depois da Jazz Sinfônica. Por isso que na minha cabeça, durante todo esse tempo, a Jazz Sinfônica foi a primeira. A Jazz Sinfônica... A primeira por alguns meses. Foi a primeira por alguns meses. Mas foi muito bom esse esclarecimento. Porque na minha cabeça sempre tinha... Pra mim, de verdade, sempre tinha sido a Jazz primeiro. E, na verdade, é a mesma pessoa que fundou as duas, né? Eu até coloco como a Jazz como o grande mentor disso tudo que me fez. Porque veio antes lá com o Tom Brasil, que eu falei, que eu peguei aquelas orquestras lá de Curitiba, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, aquela coisa, fazíamos uma composição. Tem o primeiro LP, primeira CD que foi lançado do Brasil Musical, que tem ali... Eu estou com a orquestra ali, não estou no lançamento daquilo. Aquilo foi em 1991. Uau. 91. Então, aí com a Orquestra do Brasil, né? Não era a Orquestra Brasileira, né? Caramba. Aí eu só tirei aqui, botei aqui e coloquei. Mas a ideia permaneceu. Quem comentou comigo sobre, né, que tinha o seu nome junto com o do Ciro foram 2 pessoas que é legal mencioná-las, porque inclusive tem episódios delas aqui. A primeira foi Israel Fogaça. O Israel. Claro, ele mencionou primeiro. E o Kleberson Buzo, que é um violinista, hoje escreve, arranjador, compositor maravilhoso. E também mencionou isso numa vez a gente estava voltando de uma ópera, enfim, aí ele acabou comentando a respeito. E é legal que as pessoas saibam isso também. Eu acho que quanto mais as pessoas tiverem essas informações para serem justas da forma como precisam ser, é mais legal. Então, mas basicamente, a Sinfônica Pop Arte Viva é artisticamente o que o senhor queria fazer com a Jazz. Sim, foi aquilo lá.
Maravilhoso. Como as pessoas acham o senhor nas redes sociais para conhecer mais? O Thiago é que sabe essas coisas, eu não sei nada desse lado. Seu momento, Thiago, por favor. É agora que eu brilho. @Milson Godoy no Instagram, ou @Sinfônica Pop Arte Viva, e no YouTube, @Orquestra Arte Viva. Maravilhoso. Maestro, foi um prazer inenarrável. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que episódios como esse acontecem toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Exceto quando não tem. Exceto quando não tem. Caso você tá aí ouvindo, pensando nas suas férias, falando, poxa, eu queria tanto ter acesso a vários episódios uma vez, tem aqui do ladinho, seja membro. Você pode clicar aí, que é mais barato que um cafezinho. É isso aí. Maravilha. Se você gostou, deixa o seu joinha. Não gostou, deixa o seu dislike. Deixe perguntas. Quem sabe a gente vai fazer uma parte 2. Queria muito agradecer Você o senhor. quer uma parte 2? Assistiu até aqui? Eu queria muito agradecer o senhor por ter tirado, né, sua manhã para estar aqui com a gente. Então só se você me chamar de você. Ai, Jesus. Não, a gente tem concerto daqui 2 dias, eu já tô assim, meu Deus do céu. Agradecer ao Thiago novamente por ter feito a ponte. Eu sou muito grata mesmo pelo convite do Israel de estar na orquestra. Eu até brinquei com o Thiago, eu falei, eu sou muito feliz de estar ali mesmo. É um projeto que eu sou fã. Né? Todo vídeo eu tô cantando, todos os artistas eu tô cantando todas as músicas, eu adoro estar ali no meio. E é isso, muito obrigada. Mentira, gente. Ela pega o artista que vai tocar uma semana antes e começa a escutar tudo. Não dá pra saber, porque é selecionado, não é nem todo mundo. Tô brincando, tô brincando. É porque o maestro, né, e quem produz ali, escolhem tanta gente que é legal, de alto calibre. Então, quando a gente chega ali, você conhece tudo. Você pode tocar com Toquinho, Arnaldo Antunes. Gente, vocês não estão entendendo. Isso pra mim é um presente. Assim, eu sou paga pra estar ali sendo feliz. Então, maravilhoso. Se inscreve no canal. Um abração, deixa seu comentário, um abração e até mais. Obrigado. Tchau.